Capítulo 1 de Helena. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravação por Felipe Vale. Helena, de Machado de Assis. Advertência. Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que eu compus e imprimi, diverso do que o tempo me fez depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito, naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro que nenhum caso lhes tiraria a feição passada. Cada obra pertence ao seu tempo. Machado de Assis. Capítulo 1. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sexta, segundo costumava dizer, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo. O Dr. Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhes as consolações da religião. A morte fora instantânea. No dia seguinte fez-se um enterro que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e tradições de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial e figura de certa influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera 12 empregos, havendo-se com habilidade e decoro do que lhe adveio a carta de conselheiro e a estima dos homens públicos. Sem embargo do ardor político do tempo, não estava ligado a nenhum dos dois partidos, conservando em ambos preciosas amizades que ali se acharam na ocasião de o dar à sepultura. Tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas, colhidas nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os dois domínios podem confundir-se. Se nenhuma saudade partidária lhe deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade. A família do conselheiro compunha-se de 2 pessoas, um filho, o Dr. Estácio, e uma irmã, D. Úrsula. Contava essa 50 e poucos anos. Era solteira, vivera sempre com o irmão, cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada. Estácio tinha 27 anos e era formado em matemáticas. O conselheiro tentara encarreirá-lo na política, depois na diplomacia. Mas nenhum desses projetos teve começo de execução. O Dr. Camargo, médico e velho amigo da casa, logo que regressou do enterro foi ter com Estácio, a quem encontrou no gabinete particular do finado em companhia de D. Úrsula. Também a dor tem suas volúpias. Tia e sobrinho queriam nutri-la com a presença dos objetos pessoais do morto no lugar de suas predileções cotidianas. 2 tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Alguns momentos correram de profundo silêncio entre os 3. O primeiro que rompeu foi o médico. Seu pai deixou testamento? Não sei, respondeu Estácio. Camargo mordeu a ponta do bigode 2 ou 3 vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão. É preciso procurá-lo, continuou ele. Quer que o ajude? Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. A morte de meu pai, disse o moço, não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, do mesmo modo que a amizade, já provada e antiga. A secretária estava fechada. Estácio deu a chave ao médico. Este abriu o móvel sem nenhuma comoção exterior. Interiormente estava abalado. O que se lhe podia notar nos olhos era uma viva curiosidade, expressão em que, aliás, nenhum dos outros reparou. Logo que começou a revolver os papéis, a mão do médico tornou-se mais febril. Quando achou o testamento, houve em seus olhos um breve lampejo, a que se sucedeu a serenidade habitual. É isso? Perguntou Estácio. Camargo não respondeu logo. Olhou para o papel como a querer adivinhar o conteúdo. O silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço, que aliás nada disse, porque eu atribuía à comoção natural do amigo em tão dolorosas circunstâncias. Sabem o que estará aqui dentro? Disse enfim Camargo. Talvez uma lacuna ou um grande excesso. Nem Estácio nem D. Úrsula pediram ao médico a explicação de semelhantes palavras. A curiosidade, porém, era natural, e o médico pôde lê-la nos olhos de ambos.
Não lhes disse nada, entregou o testamento a Estácio, ergueu-se e deu alguns passos na sala, absorvido em suas próprias reflexões, ora arranjando maquinalmente um livro da estante, ora metendo a ponta do bigode entre os dentes, com a vista queda, alheio de todo ao lugar e às pessoas. Estácio rompeu o silêncio. Mas que lacuna ou que excesso é esse? Perguntou ao médico. Camargo parou diante do moço. Não posso dizer nada, respondeu ele. Seria inconveniente antes de saber as últimas disposições de seu pai. Dona Úrsula foi menos discreta que o sobrinho. Após longa pausa, pediu ao médico a razão de suas palavras. Seu irmão, disse esse, era boa alma. Tive tempo de o conhecer de perto e apreciar-lhe as qualidades, que as tinha excelente. Era seu amigo, sei que era meu. Nada alterou a longa amizade que nos unia, nem a confiança que ambos depositávamos um no outro. Não quisera, pois, que o último ato de sua vida fosse um erro. Um erro? Exclamou Dona Úrsula. Talvez um erro, suspirou Camargo. Mas, doutor, insistiu Dona Úrsula, por que motivo não nos tranquiliza o espírito? Estou certa de que não se trata de um ato que desdoure meu irmão. Alude naturalmente a algum erro do modo de entender, alguma coisa que eu ignoro que seja. Por que não fala claramente? O médico viu que Dona Úrsula tinha razão, e que, a não dizer mais nada, melhor fora ter-se calado de todo. Tentou dissipar a impressão de estranheza que deixara no ânimo dos dois, mas da hesitação com que falava, concluiu Estácio que ele não podia ir além do que havia dito. Não precisamos de explicação nenhuma, interveio o filho do conselheiro. Amanhã saberemos de tudo. Nessa ocasião entrou o padre Melchior. O médico saiu às 10 horas, ficando de voltar no dia seguinte logo cedo. Estácio, recolhendo-se ao seu quarto, murmurava consigo. Que erro será esse? E que necessidade tinha ele de vir lançar-me este enigma no coração? A resposta, se pudesse ouvi-la, era dada nessa mesma ocasião pelo próprio Dr. Camargo ao entrar no carro que o esperava à porta. Fiz bem em preparar-lhes o espírito, pensou ele. O golpe, se o houver, há de ser mais fácil de sofrer. O médico ia só. Além disso, era noite, como sabemos. Ninguém pôde ver-lhe a expressão do rosto, que era fechada e meditativa. Exumou o passado e devassou o futuro, mas tudo o que reviu e anteviu, nada foi comunicado a ouvidos estranhos. As relações do Dr. Camargo com a família do conselheiro eram estreitas e antigas, como dissera Estácio. O médico e o conselheiro tinham a mesma idade, 54 anos. Conheceram-se logo depois de tomado o grau e nunca mais afrouxaram o laço que os prendera desde esse tempo. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os olhos prescrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava com eles, o que não o fazia atraente. Falava pouco e seco. Seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta. Contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda, a linda Eugênia, como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos. Mas amava de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática, e no meio das lutas de que fora cheio, o decênio anterior conservara-se indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, a feri-los pelas ações, ninguém os possuía as mais puros. Era pontual no cumprimento dos deveres do bom católico, mas só pontual. Interiormente era incrédulo. Quando Camargo chegou à casa no Rio Comprido, achou sua mulher, Dona Tomásia, meia adormecida numa cadeira de balanço e Eugênia ao piano, executando um trecho de Bellini. Eugênia tocava com habilidade, e Camargo gostava de a ouvir. Naquela ocasião, porém, disse ele, parecia pouco conveniente que a moça se entregasse a um gênero de recreio qualquer. Eugênia obedeceu, algum tanto de má vontade. O pai, que se achava ao pé do piano, pegou-lhe nas mãos, logo que ela se levantou e fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos, como ela nunca lhe vira. Não fique triste pelo que me disse, papai, observou a moça. Tocava por distrair-me. Dona Úrsula como está? Ficou tão aflita. Mamãe queria demorar-se mais tempo, mas eu confesso que eu não podia ver a tristeza daquela casa. Mas a tristeza é necessária à vida, acudiu Dona Tomásia, que abriu os olhos logo à entrada do marido. As dores alheias fazem lembrar as próprias e são um corretivo da alegria, cujo excesso pode engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia, que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, concluiu ele,
E não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Eugênia não compreendeu o que os dois haviam dito. Voltou os olhos para o piano, com uma expressão de saudade. Com a mão esquerda, assim mesmo de pé, extraiu vagamente 3 ou 4 notas das teclas suas amigas. Camargo tornou a fitá-la com desusada ternura. A fronte sombria pareceu alumiar-se de uma irradiação interior. A moça sentiu-se enlaçada nos braços dele. Deixou-se ir. Mas a expansão era tão nova que ela ficou assustada e perguntou com voz trêmula: aconteceu lá alguma coisa? Absolutamente nada, respondeu Camargo, dando-lhe um beijo na testa. Era o primeiro beijo, ao menos o primeiro de que a moça tinha memória. A carícia encheu-a de orgulho filial, mas a própria novidade dela impressionou-a mais. Eugênia não creu no que lhe dissera o pai. Viu-o ir sentar-se ao pé de d Tomásia e conversar em voz baixa. Aproximando-se, não interrompeu a conversa, que eles continuaram no mesmo tom e versava sobre assuntos puramente domésticos. Percebeu-o, contudo não ficou tranquila. Na manhã seguinte escreveu um bilhete, que foi logo o caminho de Andaraí. A resposta, que lhe chegou às mãos no momento em que provava um vestido novo, teve a cortesia de esperar que ela terminasse a operação. Lida finalmente dissipou todos os receios da véspera. Fim do capítulo 1. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 2 de Helena, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. No dia seguinte foi aberto o testamento com todas as formalidades legais. O conselheiro nomeava testamenteiros Estácio, o Dr. Camargo e o padre Melchior. As disposições gerais nada tinham que fosse notável. Eram legados pios ou beneficentes, lembranças a amigos, dotes a afilhados, missas por sua alma e pela de seus parentes. Uma disposição havia, porém, verdadeiramente importante. O conselheiro declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena, havida com Dona Ângela da Soledade. Esta menina estava sendo educada em um colégio de Botafogo. Era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens e devia ir viver com a família, a quem o conselheiro instantemente pedia que a tratassem com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio fosse. A leitura desta disposição causou natural espanto à irmã e ao filho do finado. D Úrsula nunca soubera de tal filha. Quanto a Estácio, ignorava menos que a tia. Ouvira uma vez falar em uma filha de seu pai, mas tão vagamente que não podia esperar aquela disposição testamentária. Ao espanto sucedeu em ambos outra e diferente impressão. D Úrsula reprovou de todo o ato do conselheiro. Parecia-lhe que, a despeito dos impulsos naturais e licenças jurídicas, o reconhecimento de Helena era um ato de usurpação e um péssimo exemplo. A nova filha era, no seu entender, uma intrusa, sem nenhum direito ao amor dos parentes. Quando muito, concordaria em que se lhe devia dar o quinhão da herança e deixá-la à porta. Recebê-la, porém, no seio da família e de seus castos afetos, legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei, não o entendia d Úrsula. Nem lhe parecia que alguém pudesse entendê-lo. A aspereza destes sentimentos tornou-se ainda maior quando lhe ocorreu a origem possível de Helena. Nada constava da mãe além do nome. Mas essa mulher quem era? Em que atalho sombrio da vida a encontrara o conselheiro? Helena seria filha de um encontro fortuito ou nasceria de algum afeto irregular, embora, mas verdadeiro e único? A essas interrogações não podia responder d Úrsula. Bastava, porém, que se lhe surgissem no espírito para lançar nele o tédio e a irritação. D Úrsula era eminentemente severa a respeito dos costumes. A vida do conselheiro, marchetada de aventuras galantes, estava longe de ser uma página de catecismo. Mas o ato final bem podia ser a reparação de leviandades amargas. Essa atenuante não a viu d Úrsula. Para ela, o principal era a entrada de uma pessoa estranha na família. A impressão de Estácio foi muito outra. Ele percebera a má vontade com que a tia recebera a notícia do reconhecimento de Helena e não podia negar a si mesmo que semelhante fato criava para a família uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai assim o ordenava, levado por sentimentos de equidade ou por impulsos da natureza, ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. A questão pecuniária pesou menos que tudo no espírito do moço. Não pesou nada. A ocasião era dolorosa demais para dar entrada a considerações de ordem inferior e a elevação dos sentimentos de Estácio não lhe permitia inspirar-se nelas. Quanto à camada social a que pertencia a mãe de Helena, não se preocupou muito com isso.
certo de que eles saberiam levantar a filha até à classe a que ela ia subir. No meio das reflexões produzidas pela disposição testamentária do conselheiro, ocorreu a Estácio a conversa que tivera com o Dr. Camargo. Provavelmente era aquele o ponto a que aludira o médico. Interrogado acerca de suas palavras, Camargo hesitou um pouco, mas insistindo o filho do conselheiro, aconteceu o que eu previa, um erro, disse ele. Não houve lacuna, mas excesso. O reconhecimento dessa filha é um excesso de ternura, muito bonito, mas pouco prático. Um legado era suficiente, nada mais. A estrita justiça é a vontade de meu pai, redarguiu Estácio. Seu pai foi generoso, disse Camargo. Resta saber se podia sê-lo à custa de direitos alheios. Os meus? Não os alego. Se os alegasse, seria pouco digno da memória dele. O que está feito, está feito. Uma vez reconhecida, essa menina deve achar nesta casa família e afetos de família. Persuado-me de que ela saberá corresponder-lhes com verdadeira dedicação. Conhece-a? Inquiriu Estácio, cravando no médico uns olhos impacientes de curiosidade. Vi-a 3 ou 4 vezes, disse este, no fim de alguns segundos. Mas era então muito criança. Seu pai falava-me dela como de pessoa extremamente afetuosa e digna de ser amada e admirada. Talvez fossem olhos de pai. Estácio desejara ainda saber alguma coisa acerca da mãe de Helena, mas repugnou-lhe entrar em novas indagações e tentou encarreirar a conversa para outro assunto. Camargo, entretanto, insistiu. O conselheiro falou-me algumas vezes no projeto de reconhecer Helena. Procurei dissuadi-lo, mas sabe como era teimoso, acrescendo neste caso o natural impulso de amor paterno. O nosso ponto de vista era diferente. Não me tenho por homem mau, contudo, entendo que a sensibilidade não pode usurpar o que pertence à razão. Camargo proferiu estas palavras num tom seco e sentencioso que era tão natural e sem esforço lhe saía. A velha amizade dele e do finado era sabida de todos. A intenção com que falava podia ser hostil à família? Estácio refletiu algum tempo no conceito que acabava de ouvir ao médico, curta reflexão que por nenhum modo lhe abalou a opinião já assentada e expressa. Seus olhos, grandes e serenos, como o espírito que os animava, pousaram benevolamente no interlocutor. Não quero saber, disse ele, se há excesso na disposição testamentária do meu pai. Se o há, é legítimo, justificável pelo menos. Ele sabia ser pai. Seu amor dividia-se por inteiro. Receberei essa irmã como se fora criada comigo. Minha mãe faria com certeza a mesma coisa. Camargo não insistiu. Sobre ser esforço baldado dissuadir o moço daqueles sentimentos, que aproveitava já agora discutir e condenar teoricamente a resolução do conselheiro. Melhor era executá-la lealmente, sem hesitação nem pesar. Isso mesmo declarou ele a Estácio, que o abraçou cordialmente. O médico recebeu o abraço sem constrangimento, mas sem fervor. Estácio ficara satisfeito consigo mesmo. Seu caráter vinha mais diretamente da mãe que do pai. Conselheiro, se lhe descontarmos a única paixão forte que realmente teve, a das mulheres, não se lhe acharemos nenhuma outra saliente feição. A fidelidade aos amigos era antes resultado do costume que da consciência dos afetos. A vida correu-lhe sem crises nem contrastes. Nunca achou ocasião de experimentar a própria têmpera. Se a achasse, mostraria que a tinha mediana. A mãe de Estácio era diferente. Possuíra em alto grau a paixão, a ternura, a vontade, uma grande elevação de sentimentos, com seus toques de orgulho, daquele orgulho que é apenas irradiação da consciência. Vinculada a um homem que, sem embargo do afeto que lhe tinha, despendia o coração em amores adventícios e passageiros, teve a força de vontade necessária para dominar a paixão e encerrar em si mesma todo o ressentimento. As mulheres que o são apenas, recolhe-se a dignidade do silêncio. Que ela padecia, certo? Mulheres choram, arrufam-se ou resignam-se. As que têm alguma coisa mais do que a debilidade feminina, lutam. Mas a elevação de sua alma não lhe permitia outra coisa mais do que um procedimento altivo e calado. Ao mesmo tempo, como a ternura era elemento essencial da sua organização, concentrou-a toda naquele único filho, em quem parecia adivinhar o herdeiro de suas robustas qualidades. Estácio recebera efetivamente de sua mãe uma boa parte destas. Não sendo grande talento, deveu à vontade e à paixão do saber a figura notável que fez entre seus companheiros de estudos. Entregara-se à ciência com ardor e afinco. Aborrecia a política. Era indiferente ao ruído exterior.
Educado à maneira antiga e com severidade e recato, passou da adolescência à juventude sem conhecer as corrupções do espírito nem as influências deletérias da ociosidade. Viveu a vida de família na idade em que outros, seus companheiros, viviam a das ruas e perdiam em coisas ínfimas a virgindade das primeiras sensações. Daí veio que aos 18 anos conservava ele tal ou qual timidez infantil, que só tarde perdeu de todo. Mas, se perdeu a timidez, ficaram-lhe certa gravidade não incompatível com os verdes anos e muito própria de organizações como a dele. Na política seria talvez meio caminho andado para subir aos cargos públicos. Na sociedade fazia que lhe tivessem respeito, o que o levantava a seus próprios olhos. Convém dizer que não era esta a gravidade aquela coisa enfadonha, pesada e chata, que os moralistas asseveram ser quase sempre um sintoma do espírito xoxo. Era uma gravidade jovial e familiar, igualmente distante da frivolidade e do tédio, uma compostura do corpo e do espírito temperada pelo viço dos sentimentos e pela graça das maneiras, como um tronco rijo e reto adornado de folhagens e flores. Juntava às outras qualidades morais uma sensibilidade, não feminil e doentia, mas sóbria e forte. Áspero consigo, sabia ser terno e mavioso com os outros. Tal era o filho do conselheiro, e se alguma cousa há ainda que acrescentar, é que ele não cedia nem esquecia nenhum dos direitos e deveres que lhe davam a idade e a classe em que nascera. Elegante e polido, obedecia à lei do decoro pessoal, ainda nas menores partes dela. Ninguém entrava mais corretamente numa sala, ninguém saía mais oportunamente. Ignorava a ciência das nugas, mas conhecia o segredo de tecer um cumprimento. Na situação criada pela cláusula testamentária do conselheiro, Estácio aceitou a causa da irmã, a quem já via sem a conhecer com olhos diferentes dos de Camargo e d Úrsula. Esta comunicou ao sobrinho todas as impressões que lhe deixara o ato do irmão. Estácio procurou dissipar-lhas. Repetiu as reflexões opostas ao médico, mostrou que, ao cabo de tudo, tratava-se de cumprir a derradeira vontade de um morto. Bem sei que não há já agora outro remédio mais que aceitar essa menina e obedecer às determinações solenes de meu irmão, disse d Úrsula, quando Estácio acabou de falar. Mas só isso, dividir com ela os meus afetos não sei que possa nem deva fazer. Contudo, ela é do nosso mesmo sangue. D Úrsula ergueu os ombros como repelindo semelhante consanguinidade. Estácio insistiu em trazê-la a mais benévolos sentimentos. Invocou, além da vontade, a retidão do espírito de seu pai, que não havia de expor uma coisa contrária à boa fama da família. Além disso, essa menina nenhuma culpa tem da sua origem, e visto que meu pai a legitimou, convém que não se ache aqui como enjeitada. Que aproveitaríamos com isso? Nada mais do que perturbar a placidez de nossa vida interior. Vivamos na mesma comunhão de afetos, e vejamos em Helena uma parte da alma de meu pai, que nos fica para desfalcar de todo o patrimônio comum. Nada respondeu a irmã do conselheiro. Estácio percebeu que não vencera os sentimentos da tia, nem era possível consegui-lo por meio de palavras. Confiou ao tempo essa tarefa. D Úrsula ficou triste e só. Aparecendo Camargo daí a pouco, ela confiou-lhe todo o seu modo de sentir, que o médico inteiramente aprovava. Conhece a mãe dela? Perguntou a irmã do conselheiro. Conheci. Que espécie de mulher era? Fascinante. Não é isso. Pergunto-lhe se era mulher de ordem inferior ou... Não sei. No tempo que a vi não tinha classe e podia pertencer a todas. Demais, não a tratei de perto. Doutor, disse d Úrsula, depois de hesitar algum tempo, que me aconselha que faça? Que a ame, se ela o merecer, e se puder. Oh, confesso-lhe que me há de custar muito. E merecê-lo-á? Alguma coisa me disse ao coração que essa menina vem complicar a nossa vida. Além disso, não posso esquecer que meu sobrinho herdeiro... Seu sobrinho aceita as coisas filosoficamente, até com satisfação. Não compreendo a satisfação, mas concordo que nada mais há do que cumprir textualmente a vontade do conselheiro. Não se deliberam sentimentos. Ama-se ou aborrece-se, conforme o coração quer. O que lhe digo é que a trate com benevolência. E caso sinta em si algum afeto, não o sufoque. Deixe-se ir com ele. Já agora não se pode voltar atrás. Infelizmente. Helena estava a concluir os estudos. Semana depois determinou a família que ela viesse para casa. D Úrsula recusou a princípio ir buscá-la, convenceu-a disso o sobrinho, e a boa senhora aceitou a incumbência depois de alguma hesitação. Em casa foram-lhe preparados os aposentos e marcou-se uma tarde de segunda-feira para ser a moça trasladada a Andaraí. D Úrsula meteu-se na carruagem logo depois de jantar.
Estácio foi nesse dia jantar com o Dr. Camargo no Rio Comprido. Voltou tarde. Ao penetrar na chácara, deu com os olhos nas janelas do quarto destinado a Helena. Estavam abertas. Já havia alguém dentro. Pela primeira vez sentiu Estácio a estranheza da situação criada pela presença daquela meia-irmã e perguntou a si próprio se não era a tia quem tinha razão. Repeliu pouco depois esse sentimento. A memória do pai restituiu-lhe a benevolência anterior. Ao mesmo tempo, a ideia de ter uma irmã sorria-lhe ao coração como promessa de venturas novas e desconhecidas. Entre sua mãe e as demais mulheres, faltava-lhe essa criatura intermediária, que ele já amava sem conhecer e que seria a natural confidente de seus desalentos e esperanças. Estácio contemplou longo tempo as janelas. Nem o vulto de Helena apareceu ali, nem ele viu passar a sombra da habitante nova. Fim do capítulo 2. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 3 de Helena. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Felipe Vale. Helena, de Machado de Assis. Capítulo 3. Na seguinte manhã, Estácio levantou-se tarde e foi direto à sala de jantar, onde encontrou D. Úrsula pachorrentamente sentada na poltrona de seu uso, ao pé de uma janela, a ler um tomo de Saint-Clair das Ilhas, enternecida pela 100ª vez com as tristezas dos desterrados da Ilha da Barra. Boa gente e moralíssimo livro, ainda que enfadonho e maçudo, como outros de seu tempo. Com ele matavam as matronas daquela quadra muitas horas compridas do inverno. Com ele se encheu muito serão pacífico. Com ele se desafogou o coração de muita lágrima sobressalente. Veio? Perguntou Estácio. Veio, respondeu a boa senhora, fechando o livro. O almoço esfria, continuou ela, dirigindo-se à mucama que ali estava de pé, junto da mesa. Já foram chamar Nhanhã Helena? Nhanhã Helena diz que já vem. Há 10 minutos, observou D. Úrsula ao sobrinho. Naturalmente não tarda, respondeu este. Que tal? D. Úrsula estava pouco habilitada a responder ao sobrinho. Quase não vira o rosto de Helena, e esta, logo que ali chegou, recolheu-se ao aposento que lhe deram, dizendo ter necessidade de repouso. O que D. Úrsula pôde afiançar foi somente que a sobrinha era moça feita. Ouviu-se descer a escada um passo rápido e não tardou que Helena aparecesse à porta da sala de jantar. Estácio estava então encostado à janela que ficava em frente da porta e dava para a extensa varanda, donde se viam os fundos da chácara. Olhou para a tia como esperando que ela os apresentasse um ao outro. Helena detivera-se ao vê-lo. Menina, disse D. Úrsula com o tom mais doce que tinha na voz, esse é o meu sobrinho Estácio, seu irmão. Ah, disse Helena sorrindo e caminhando para ele. Estácio dera igualmente alguns passos. Espero merecer sua afeição, disse ela, depois de curta pausa. Peço desculpa da demora. Estavam à minha espera, creio eu. Íamos para a mesa agora mesmo, interrompeu D. Úrsula, como protestando contra a ideia de que ela os fizesse esperar. Estácio procurou corrigir a rudez da tia. Tínhamos ouvido seu passo na escada, disse ele. Sentemo-nos, o almoço já esfria. D. Úrsula já estava sentada à cabeceira da mesa. Helena ficou à direita, na cadeira que Estácio lhe indicou. Este tomou o lugar do lado oposto. O almoço correu silencioso e desconsolado. Raros monossílabos, alguns gestos de assentimento ou recusa, tal foi o dispêndio da conversa entre os 3 parentes. A situação não era cômoda nem vulgar. Helena, posto forcejasse por estar senhora de si, não conseguia vencer de todo o natural acanhamento da ocasião. Mas, se o não vencia de todo, podiam ver-se através dele certos sinais de educação fina. Estácio examinou aos poucos a figura da irmã. Era uma moça de 16 a 17 anos, delgada sem magreza, estatura um pouco acima da mediana, talhe elegante e atitudes modestas. A face, de um moreno pêssego, tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor. Naquela ocasião tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros, natural efeito do abalo. As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara a arte religiosa. Se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em 2 grossas tranças lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, dissereis um daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor.
Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos aprazível ao irmão. Eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único senão que lhe achou, e não era pequeno. Acabado o almoço, trocadas algumas palavras, poucas e soltas, Helena retirou-se ao seu quarto, onde durante 3 dias passou quase todas as horas a ler meia dúzia de livros que trouxera consigo, a escrever cartas, a olhar pasmada para o ar ou encostada ao peitoril de uma das janelas. Alguma vez desceu a jantar com os olhos vermelhos e a fronte pesarosa, apenas com um sorriso pálido e fugitivo nos lábios. Uma criança, subitamente transferida ao colégio, não desfolha mais tristemente as primeiras saudades da casa de seus pais. Mas a asa do tempo leva tudo, e ao cabo de 3 dias já a fisionomia de Helena trazia menos sombrio aspecto. O olhar perdeu a expressão que primeiro lhe achou o irmão, para tornar-se o que era naturalmente, mavioso e repousado. A palavra saía-lhe mais fácil, seguida e numerosa. A familiaridade tomou o lugar do acanhamento. No 4º dia, acabado o almoço, Estácio encetou uma conversa geral, que não passou de um simples duo, porque d Úrsula contava os fios da toalha ou brincava com as pontas do lenço que trazia ao pescoço. Como falassem da casa, Estácio disse à irmã: esta casa é tão sua como nossa. Faça de conta que nascemos debaixo do mesmo teto. Minha tia lhe dirá o sentimento que nos anima a seu respeito. Helena agradeceu com um olhar longo e profundo, e dizendo que a casa e a chácara lhe pareciam bonitas e bem dispostas, pediu a d Úrsula que lhas fosse mostrar mais detidamente. A tia fechou o rosto e secamente respondeu: agora não, menina, tenho por hábito descansar e ler. Pois eu lerei para a senhora ouvir, replicou a moça com graça. Não é bom cansar os seus olhos, e, além disso, é justo que me acostume a servi-la. Não acha? Continuou ela, voltando-se para Estácio. É nossa tia, respondeu o moço. Oh, ainda não é minha tia, interrompeu Helena. Há de sê-lo quando me conhecer de todo. Por enquanto somos estranhas uma à outra, mas nenhuma de nós é má. Estas palavras foram ditas em tom de graciosa submissão. A voz com que ela as proferiu era clara, doce e melodiosa. Melhor do que isso, tinha um misterioso encanto, a que a própria d Úrsula não pôde resistir. Pois deixe que a conveniência faça falar o coração, respondeu a irmã do conselheiro em tom brando. Não aceito o oferecimento da leitura, porque não entendo bem o que os outros me leem. Tenho os olhos mais inteligentes que os ouvidos. Entretanto, se quer ver a casa e a chácara, seu irmão pode conduzi-la. Estácio declarou-se pronto para acompanhar a irmã. Helena, entretanto, recusou. Irmão, embora era a primeira vez que o via, e ao que parece a primeira que podia achar-se a sós com um homem que não seu pai. d Úrsula, talvez porque preferisse ficar só algum tempo, disse-lhe secamente que fosse. Helena acompanhou o irmão. Percorreram parte da casa, ouvindo a moça as explicações que lhe dava Estácio, e inquirindo de tudo com zelo e curiosidade de dona da casa. Quando chegaram à porta do gabinete do conselheiro, Estácio parou. Vamos entrar num lugar triste para mim, disse ele. Que é? O gabinete de meu pai. Oh, deixe ver. Entraram os dois. Tudo estava do mesmo modo que no dia em que o conselheiro falecera. Estácio deu algumas indicações relativas ao teor da vida doméstica de seu pai. Mostrou-lhe a cadeira em que ele costumava ler, de tarde e de manhã, os retratos de família, a secretária, as estantes. Falou de quanto podia interessá-la. Sobre a mesa, perto da janela, estava ainda o último livro que o conselheiro lera. Eram as Máximas do Marquês de Maricá. Helena pegou nele e beijou a página aberta. Uma lágrima brotou-lhe dos olhos, quente de todo o calor de uma alma apaixonada e sensível. Brotou, deslizou-se e foi cair no papel. Coitado, murmurou ela. Depois sentou-se na mesma cadeira em que o conselheiro costumava dormir alguns minutos depois do jantar, e olhou para fora. O dia começava a aquecer. O arvoredo dos morros fronteiros estava coberto de flores de quaresma, com suas pétalas roxas e tristemente belas. O espetáculo ia com a solução de ambos. Estácio deixou-se levar ao sabor de suas recordações da meninice. De envolta com elas veio pousar-lhe ao lado a figura de sua mãe. Tornou a vê-la, tal qual se lhe fora dos braços, uma crua noite de outubro, quando ele contava 18 anos de idade. A boa senhora morrera quase moça, ainda bela pelo menos,
daquela beleza sem outono, cuja primavera tem duas estações. Helena ergueu-se. Gostava dele? Perguntou ela. Quem não gostaria dele? Tem razão. Era uma alma grande e nobre. Eu adorava-o. Reconheceu-me, deu-me família e futuro, levantou-me aos olhos de todos e aos meus próprios. O resto depende de mim, do juízo que eu tiver ou talvez da fortuna. Esta última palavra saiu-lhe do coração com um suspiro. Depois de alguns segundos de silêncio, Helena enfiou o braço no do irmão e desceram à chácara. Fosse influência do lugar ou simples mobilidade de espírito, Helena tornou-se logo outra do que se revelara no gabinete do pai. Jovial, graciosa e travessa, perdera aquela gravidade quieta e senhora de si com que aparecera na sala de jantar. Fez-se lépida e viva, como as andorinhas que antes, e ainda agora, esvoaçavam por meio das árvores e por cima da grama. A mudança causou certo espanto ao moço, mas ele a explicou de si para si, e em todo o caso não o impressionou mal. Helena pareceu-lhe naquela ocasião, mais do que antes, o complemento da família. O que lhe faltava era justamente o gorjeio, a graça, a travessura, um elemento que temperasse a austeridade da casa e lhe desse todas as feições necessárias ao lar doméstico. Helena era esse elemento complementar. A excursão durou cerca de meia hora. D Úrsula viu-os chegar, ao cabo desse tempo, familiares e amigos, como se houvessem sido criados juntos. As sobrancelhas grisalhas da boa senhora contraíram-se e o lábio inferior recebeu uma dentada de despeito. Titia, disse Estácio jovialmente, minha irmã conhece já a casa toda e suas dependências. Resta somente que lhe mostremos o coração. D Úrsula sorriu. Um sorriso amarelo e acanhado que apagou nos olhos da moça a alegria que os tornava mais lindos. Mas foi breve a má impressão. Helena caminhou para a tia e, pegando-lhe nas mãos, perguntou com toda a doçura da voz: Não quererá mostrar-me o seu? Não vale a pena, respondeu D Úrsula com afetada bonomia. Coração de velha é casa arruinada. Pois as casas velhas consertam-se, replicou Helena, sorrindo. D Úrsula sorriu também. Desta vez, porém, com expressão melhor. Ao mesmo tempo fitou-a, e era a primeira vez que o fazia. O olhar, a princípio indiferente, manifestou logo depois a impressão que lhe causava a beleza da moça. D Úrsula retirou os olhos. Porventura receou que o influxo das graças de Helena lhe torcesse o coração e ela queria ficar independente e inconciliável. Fim do capítulo 3. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 4 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. As primeiras semanas correram sem nenhum sucesso notável, mas ainda assim interessantes. Era, por assim dizer, um tempo de espera, de hesitação, de observação recíproca, um tatear de caracteres, em que de uma e de outra parte procuravam conhecer o terreno e tomar posição. O próprio Estácio, não obstante a primeira impressão, recolhera-se a prudente reserva, de que o arrancou aos poucos o procedimento de Helena. Helena tinha os predicados próprios a captar a confiança e a afeição da família. Era dócil, afável, inteligente. Não eram estes, contudo, nem ainda a beleza, os seus dotes por excelência eficazes. O que a tornava superior e lhe dava probabilidade de triunfo era a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento e a toda a casta de espíritos, arte preciosa que faz hábeis os homens e estimáveis as mulheres. Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou de arranjos da casa, com igual interesse e gosto, frívola com os frívolos, grave com os que o eram, atenciosa e ouvida, sem entono nem vulgaridade. Havia nela a jovialidade da menina e a compostura da mulher feita, um acordo de virtudes domésticas e maneiras elegantes. Além das quais naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, que as tornava aceita a todos e mudaram em parte o teor da vida da família. Não falo da magnífica voz de contralto, nem da correção com que sabia usar dela, porque ainda então, estando fresca a memória do conselheiro, não tivera ocasião de fazer-se ouvir. Era pianista distinta, sabia desenho, falava corretamente a língua francesa, um pouco a inglesa e a italiana. Entendia de costura e bordados e toda a sorte de trabalhos feminis. Conversava com graça e lia admiravelmente. Mediante os seus recursos e muita paciência, arte e resignação, não humilde, mas digna, conseguia polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostis.
Pouco havia ganho no espírito de d Úrsula, mas a repulsa dessa já não era tão viva como nos primeiros dias. Estácio cedeu de todo, e era fácil, seu coração tendia para ela mais do que nenhum outro. Não cedeu, porém, sem alguma hesitação e dúvida. A flexibilidade do espírito da irmã afigurou-se-lhe a princípio mais calculada que espontânea, mas foi a impressão que passou. Dos próprios escravos não obteve Helena desde logo a simpatia e boa vontade. Esses pautavam sentimentos pelos de d Úrsula. Servos de uma família viam com desafeto e ciúme a parenta nova, ali trazida por um ato de generosidade. Mas também esses venceu o tempo. Um só de tantos pareceu vê-la desde o princípio com olhos amigos. Era um rapaz de 16 anos chamado Vicente, cria da casa e particularmente estimado do conselheiro. Talvez esta última circunstância o legou desde logo à filha do seu senhor. Despida de interesse, porque a esperança da liberdade, se a podia haver, era precária e remota, a afeição de Vicente não era menos viva e sincera. Faltando-lhe os gozos próprios do afeto, a familiaridade e o contato, condenado a viver da contemplação e da memória, a não beijar sequer a mão que o abençoava, limitado e distanciado pelos costumes, pelo respeito e pelos instintos, Vicente foi, não obstante, um fiel servidor de Helena, seu advogado convicto nos julgamentos da senzala. As pessoas da intimidade da casa acolheram Helena com a mesma hesitação de d Úrsula. Helena sentiu-lhes a polidez fria e parcimoniosa. Longe de abater-se ou vituperar os sentimentos sociais, explicava-os e tratava de os torcer em seu favor, tarefa em que se esmerou superando os obstáculos na família. O resto viria de si mesmo. Uma pessoa entre os familiares da casa não os acompanhou no procedimento reservado e frio. Foi o padre e mestre Melchior. Melchior era capelão em casa do conselheiro, que mandara construir alguns anos antes uma capelinha na chácara, onde muita gente da vizinhança ouvia a missa aos domingos. Tinha 60 anos o padre. Era homem de estatura mediana, magro, calvo, brancos os poucos cabelos e uns olhos não menos sagazes que mansos. Com postura quieta e grave, austero sem formalismo, sociável sem mundanidade, tolerante sem fraqueza, era o verdadeiro varão apostólico, homem de sua igreja e de seu Deus, íntegro na fé, constante na esperança, ardente na caridade. Conhecera a família do conselheiro algum tempo depois do consórcio deste. Descobriu a causa da tristeza que minou os últimos anos da mãe de Estácio. Respeitou a tristeza, mas atacou diretamente a origem. O conselheiro era homem geralmente razoável, salvo nas coisas do amor. Ouviu o padre, prometeu o que se lhe exigia, mas foi promessa feita na areia. Primeiro o vento do coração apagou a escritura. Entretanto, o conselheiro ouvia-o sinceramente em todas as ocasiões graves, e o voto de Melchior pesava em seu espírito. Morando na vizinhança daquela família, tinha ali o padre todo o seu mundo. Se as obrigações eclesiásticas não o chamavam a outro lugar, não se arredava de Andaraí, sítio de repouso após trabalhosa mocidade. Das outras pessoas que frequentavam a casa e residiam no mesmo bairro de Andaraí, mencionaremos ainda o Dr. Matos, sua mulher, o coronel Macedo e 2 filhos. O Dr. Matos era um velho advogado que, em compensação da ciência do direito, que não sabia, possuía noções muito aproveitáveis de meteorologia e botânica, da arte de comer, do voltarete, do gamão e da política. Era impossível a ninguém queixar-se do calor ou do frio sem ouvir dele a causa e a natureza de um e outro, e logo a divisão das estações, a diferença dos climas, influência destes, as chuvas, os ventos, a neve, as vazantes dos rios e suas enchentes, as marés e a pororoca. Ele falava com igual abundância das qualidades terapêuticas de uma erva, do nome científico de uma flor, da estrutura de certo vegetal e suas peculiaridades. Alheio às paixões da política, se abria a boca em tal assunto era para criticar igualmente de liberais e conservadores, os quais todos lhe pareciam abaixo do país. O jogo e a comida achavam-no menos cético, e nada lhe avivava tanto a fisionomia como um bom gamão depois de um bom jantar. Estas prendas faziam do Dr. Matos um convívio interessante nas noites que o não eram. Posto soubesse efetivamente alguma coisa dos assuntos que lhe eram mais prezados, não ganhou o pecúlio que possuía, professando a botânica ou a meteorologia, mas aplicando as regras do direito, que ignorou até a morte. A esposa do Dr. Matos fora uma das belezas do primeiro reinado. Era uma rosa fanada, mas conservava o aroma da juventude. Algum tempo se disse que o conselheiro ardera aos pés da mulher do advogado, sem repulsa desta. Mas só era verdade a primeira parte do boato.
Nem os princípios morais, nem o temperamento de Dona Leonor lhe consentiam outra coisa que não fosse repelir o conselheiro sem o molestar. A arte com que o fez iludiu os malévolos. Daí o sussurro, já agora esquecido e morto. A reputação dos homens amorosos parece-se muito com o juro do dinheiro. Alcançado certo capital, ele próprio se multiplica e avulta. O conselheiro desfrutou essa vantagem de maneira que, se no outro mundo lhe levasse a coluna dos pecados todos os que lhe atribuíram na terra, receberia dobrado o castigo do que mereceu. O coronel Macedo tinha a particularidade de não ser coronel, era major. Alguns amigos, levados de um espírito de retificação, começaram a dar-lhe o título de coronel, que a princípio recusou, mas que afinal foi compelido a aceitar, não podendo gastar a vida inteira a protestar contra ele. Macedo tinha visto e vivido muito, e sobre o pecúlio da experiência possuía imaginação viva, fértil e agradável. Era bom companheiro, folgazão e comunicativo, pensando sério quando era preciso. Tinha 2 filhos, um rapaz de 20 anos, que estudava em São Paulo, e uma moça de 23, mais prendada que formosa. Nos primeiros dias de agosto a situação de Helena podia dizer-se consolidada. Dona Úrsula não cedera de todo, mas a conveniência ia produzindo seus frutos. Camargo era o único irreconciliável. Sentia-se, através de suas maneiras cerimoniosas, uma aversão profunda, prestes a converter-se em hostilidade, se fosse preciso. As demais pessoas, não só domadas, mas até enfeitiçadas, estavam às boas com a filha do conselheiro. Helena tornara-se o acontecimento do bairro. Seus ditos e gestos eram o assunto da vizinhança e o prazer dos familiares da casa. Por uma natural curiosidade, cada um procurava em suas reminiscências um fio biográfico da moça, mas, do inventário retrospectivo, ninguém tirava elementos que pudessem construir a verdade ou uma só parcela que fosse. A origem da moça continuava misteriosa. Vantagem grande, porque o obscuro favorecia a lenda, e cada qual podia atribuir no nascimento de Helena um amor ilustre ou romanesco, hipóteses admissíveis e, em todo caso, agradáveis a ambas partes. Fim do capítulo 4. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 5 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Por esse tempo resolveu Estácio dar um passo decisivo. Ligado por amor à filha de Camargo, desde antes da morte do conselheiro, hesitara sempre em pedi-la ao pai, deferindo a resolução para quando fosse propício o ensejo. A condição não era fácil, porque o sentimento que ele nutria em relação a Eugênia tinha alternativas de tibieza e fervor. A causa disso, pode crer-se, estava também em seu coração, mas principalmente residia nela. Num dos primeiros dias de agosto, assentara Estácio a ir solicitar de Eugênia autorização para fazer oficialmente pedido. Assim disposto, dirigiu-se à casa de Camargo. Mal o avistou de longe, desceu Eugênia à porta do jardim. O chapelinho de palha de abas largas, que lhe protegia o rosto dos raios do sol, eram 3 horas da tarde, tornava mais bela a figura da moça. Eugênia era uma das mais brilhantes estrelas entre as menores do céu fluminense. Agora mesmo, se o leitor lhe descobrir o perfil em camarote de teatro, ou se a vir entrar em alguma sala de baile, compreenderá, talvez de um quarto de século, que os contemporâneos de sua mocidade lhe tivessem louvado, sem contraste, as graças que então alvorecia com o frescor e a pureza das primeiras horas. Era de pequena estatura, tinha os cabelos de um castanho escuro, os olhos grandes e azuis, 2 pedaços de céu, abertos em rosto alvo e corado. O corpo, levemente refeito, era naturalmente elegante, mas se a dona sabia vestir-se com luxo e até com arte, não possuía o dom de alcançar os máximos efeitos com os meios mais simples. Estácio contemplou-a namorado sem ousar dizer palavra. A primeira que lhe ia sair dos lábios era justamente o pedido que o levava ali. Mas Eugênia deteve-lhe, mostrando o anel que a madrinha, fazendeira de Cantagalo, lhe mandara na véspera. Era uma opala magnífica, a tal ponto que Eugênia dividiu os olhos entre o namorado e ela. Esta simultaneidade esfriou o mancebo. Entraram ambos em casa, onde D. Tomásia os esperava. A mãe de Eugênia sabia combinar o decoro com os desejos de seu coração. Não seria obstáculo aos 2 namorados. Infelizmente, a presença de 2 visitas veio destruir o cálculo dos 3. Estácio espreitava uma ocasião de pedir a Eugênia a autorização que desejava. Até ao jantar não se lhe deparou nenhuma. Desceram todos ao jardim. D. Tomásia entreteve uma das visitas.
Camargo foi mostrar a outra sua coleção de flores. Estácio e Eugênia afastaram-se cautelosamente dos dois grupos, a pretexto de não sei que flor aberta na manhã daquele dia. A flor existia. Eugênia colheu-a e deu a Estácio. Não vai perdê-la. Há de entregá-la a Helena da minha parte. Diga-lhe que estou com muitas saudades. Estácio colocou a flor na botoeira. Vai cair, disse Eugênia. Quer que pregue o alfinete? Estácio não teve tempo de responder porque a filha do Camargo, tirando o alfinete do cinto, prendeu a pé da flor, gastando muito mais tempo do que exigia a operação. A moça não era míope, todavia aproximou de tal modo a cabeça ao peito do mancebo que este teve ímpeto de lhe beijar os cabelos, e seria a primeira vez que seus lábios lhe tocassem. Pronto, disse ela. Diga a Helena que é a flor mais bonita do nosso jardim. Sabe que eu gosto muito de sua irmã? Acredito. Suponho que é minha amiga. Há de sê-lo com certeza. Oh, eu preciso muito de uma amiga verdadeira. Sim? Muito. Tenho tantas que não prestam para nada, que só me dão desgostos, como Cecília. Se soubesse o que ela me fez... Que foi? Eugênia desfiou uma historiazinha de toucador, que omito em suas particularidades por não interessar ao nosso caso, bastando saber que a razão capital da divergência entre as duas amigas fora uma opinião de Cecília acerca da escolha de um chapéu. Estácio não escutou a história com a atenção que a moça desejara. Limitou-se a ouvir a voz de Eugênia, que era na verdade Angélica. Alguma coisa, porém, lhe ficou, e quando ela pôs a termo às suas queixas... O que me parece, observou o sobrinho de d Úrsula, é que não valia a pena brigar por tão pouca coisa. Pouca coisa? Exclamou Eugênia. Parece-lhe pouco chamar-me de caprichosa e de mau gosto? Fez mal, se o disse. Em todo caso... Estácio fez uma pausa e continuou a andar. Eugênia esperou que ele continuasse o que ia dizer. Mas o silêncio prolongou-se mais do que era natural. Em todo caso, repetiu a moça, erguendo para ele os olhos límpidos e curiosos. Eugênia, disse Estácio, quer saber a verdadeira razão do mau sucesso de suas afeições? É deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade. É porque dá menos apreço às qualidades sólidas do coração do que às frívolas exterioridades da vida. Suas amizades são das que duram a roda de uma valsa, ou, quando muito, a moda de um chapéu. Podem satisfazer o capricho de um dia, mas são estéreis para as necessidades do coração. Jesus! Exclamou Eugênia, estacando o passo. Um sermão por tão pouca coisa. Se tivesse algum pedaço de latim, era o mesmo que estar ouvindo o padre Melchior. Estácio não respondeu. Contentou-se com erguer os ombros, e os dois continuaram a andar silenciosamente, acanhados e descontentes um do outro. A diferença é que o enfado de Eugênia se manifestava por um movimento nervoso de impaciência e despeito. Se o ofendi, perdoe-me, disse ela, com um leve tom de ironia. Oh, exclamou ele, apertando-lhe a mão, como quem só esperava um pretexto para reatar a conversa interrompida. Talvez ofendesse, continuou a moça. Eu sei dizer as coisas como elas me vêm à boca, e parece que não são as mais acertadas. Não digo que o sejam sempre, replicou Estácio sorrindo. Agora, pelo menos, foi um pouco precipitado em zombar do que eu lhe dizia, que era justo e de boa intenção. Francamente, é para lastimar uma amizade, ganha entre duas quadrilhas e perdida por causa de um chapéu? Não vale a pena desperdiçar afetos, Eugênia. Sentirá mais tarde que essa moeda do coração não se deva nunca reduzir a trocos miúdos, nem despender em quinquilharias. Eugênia ouviu calada as palavras do moço. Não as entendeu muito. Sabia-lhes a significação, não lhes viu, porém, o nexo nem sentido. Sobretudo, não lhes sentiu a aplicação. O que a irritou mais foi o tom pedagogo de Estácio. Estouvada e voluntariosa, não admitia que ninguém lhe falasse sem submissão ou a repreendesse por atos seus, que ela julgava legítimos e naturais. A insistência do moço foi o ponto de partida a um desses arrufos, não raros entre amantes e comuns entre aqueles dois. Os de Eugênia não eram simples silêncios. Seu espírito rebelde e livre não adormecia nesses momentos de enfado. Pelo contrário, irritava-se e traduzia a irritação por meio de pirraças e acessos de mau humor. Estácio viu murmurar, crescer e desabar a tempestade. A moça articulava algumas frases soltas, batia no chão com o pezinho mimoso, que por acaso esmagou uma pobre erva, alheia às divergências morais daquelas duas criaturas. Ora parava e desandava o caminho, mas logo se dirigia para o moço com as pálpebras trêmulas de cólera e um remoque nos lábios. Comprazia-se em torcer a ponta da manga ou morder a ponta do dedo. Estácio, afeito a essas explosões, não lhes sabia remédio próprio.
Tanto o silêncio como a réplica eram ali matérias inflamáveis. Contudo, o silêncio era o menor dos dois perigos. Estácio limitava-se a ouvir calado, olhando a sorrelfa para a filha de Camargo, cujo rosto parecia mais belo que a raiva o coloria. Uma terceira pessoa era a única esperança de pacificação. Estácio alongou o olhar pelo jardim em busca desse deus ex machina. Apareceu ele, enfim, sob a forma de um Carlos Barreto, estudante de medicina que cultivava simultaneamente a patologia e a comédia, mas prometia ser melhor Esculápio que Aristófanes. Mal os viu de longe, apertou o passo para o grupo. Vem gente, Eugênia, disse Estácio. Não demos espetáculos e perdoe-me. Eugênia ergueu os ombros, procurou com os olhos o intruso que daí a pouco lhe estendia a mão. O céu não ficou logo claro, mas o vento amainou, e era de esperar que o sol lhe desfizesse enfim do seu capote de nuvens. Carlos Barreto deu a Eugênia a agradável notícia de que trouxera a seu pai um convite para baile que daria no sábado próximo uma de suas parentas. A perspectiva do baile foi uma brisa salutar que despertou o resto das nuvens. Eugênia sorriu. J'ai ri, me voilà désarmée, como na comédia de Piron. 20 minutos depois, não havia em Eugênia vestígio da cena do jardim, mas a ideia do casamento estava adiada. O efeito foi agro e doce para Estácio. Estimando ver dissipada a cólera, doía-lhe que a causa fosse, não a própria virtude do amor, mas um motivo comparativamente fútil. A resolução de a consultar sobre o pedido de casamento esvaiu-se-lhe como de outras vezes. Saiu dali à noite, antes do chá, aborrecido e azedo. Esse estado não durou muito. 10 minutos depois de deixar a casa de Camargo, sentiu alguma coisa semelhante à dentada de um remorso. O amor de Estácio tinha a particularidade de crescer e afirmar-se na ausência e diminuir logo que estava ao pé da moça. De longe via através da névoa luminosa da imaginação. Ao pé era difícil que Eugênia conservasse os dotes que ele lhe emprestava. Daí um dissentimento provável e um remorso certo. Agora que a deixava, ele ia irritado contra si mesmo. Achava-se ridículo e cruel, chegava a adorar toda a graciosa futilidade de Eugênia, concedia alguma coisa à idade, à educação, aos costumes, à ignorância da vida. Nesse estado de espírito entrou em casa, onde esperava um incidente novo. Fim do capítulo 5. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 6 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Chegando a casa, achou Estácio remédio ao mau humor. Era uma carta de Luís Mendonça, que 2 anos antes partira para a Europa, onde agora regressava. Escrevia ali de Pernambuco, anunciando-lhe que dentro de poucas semanas estaria no Rio de Janeiro. Mendonça fora o seu melhor companheiro de aula. Havia entre eles certos contrastes de gênio. O de Mendonça era mais folgazão e ativo. Quando este partiu para a Europa, quis que o antigo colega o acompanhasse, e o próprio conselheiro opinara nesse sentido. Estácio recusou pelo receio de que, sendo diferente o espírito de um e de outro, a viagem tivesse de obrigar ao sacrifício de hábitos e preferências de um deles. A notícia da volta de Mendonça encheu de contentamento o sobrinho de Dona Úrsula. Dona Úrsula estava então na sala de costura, relendo algumas páginas do seu Saint-Cléa, encostada a uma mesa. Do outro lado ficava Helena, a concluir uma obra de crochê. Titia, disse ele, dou-lhe uma novidade agradável para mim. Que é? O Mendonça chegou a Pernambuco. Está aqui dentro de pouco tempo. O Mendonça? Luís Mendonça. O que foi para a Europa? Sei. Há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Parece que foi ontem. Não lhe leia a carta que me escreveu por ser muito longa. Diz-me que devo ir também à Europa quanto antes. Querem ir? Eu? Disse Dona Úrsula, marcando a página do livro com os óculos de prata que até então conservara sobre o nariz. Não são folias para gente velha. Daqui para a cova. A cova? Exclamou Helena. Está aqui tão forte. Quem sabe se não me há de enterrar primeiro? Menina, exclamou Dona Úrsula em tom de repreensão. Helena sorriu de alegria e agradecimento. Era a primeira palavra de verdadeira simpatia que ela ouvia a Dona Úrsula. Bem o compreendeu esta, e talvez a mortificou aquela espontaneidade do coração. Mas era tarde, não podia recolher a palavra, não podia sequer explicá-la. Que tal virá teu amigo? Perguntou ela ao sobrinho. Era bom rapaz antes de ir, um pouco tonto apenas.
Há de vir o mesmo, respondeu Estácio, ou ainda melhor. Melhor de certo, porque 2 anos mais modificam o homem. Estácio fez aqui um panegírico do amigo, intercalado com observações da tia e ouvido silenciosamente pela irmã. Vieram chamar para o chá. Dona Úrsula largou definitivamente seu romance e Helena guardou o crochê na cestinha de costura. Pensa que gastei toda a tarde em fazer crochê? Perguntou ela ao irmão, caminhando para a sala de jantar. Não? Não, senhor. Fiz um furto. Um furto? Fui procurar um livro na sua estante. E que livro foi? Um romance. Paulo e Virgínia? Manon Lescaut. Oh, exclamou Estácio, esse livro. Esquisito, não é? Quando percebi que o era, fechei-o e lá o pus outra vez. Não é um livro para moças solteiras. Não creio mesmo que seja para moças casadas, replicou Helena, rindo e sentando-se à mesa. Em todo caso, li apenas algumas páginas. Depois abri um livro de geometria e confesso que tive um desejo. Imagino, interrompeu Dona Úrsula. O desejo de aprender a montar a cavalo, concluiu Helena. Estácio olhou espantado para a irmã. Aquela mistura de geometria e equitação não lhe pareceu suficientemente clara e explicável. Helena soltou uma risadinha alegre de menina que aplaude sua própria travessura. Eu lhe explico, disse ela. Abri o livro, todo alastrado de riscos que não entendi. Ouvi, porém, um tropel de cavalos e cheguei à janela. Eram 3 cavaleiros, 2 homens e uma senhora. Oh, com que garbo montava a senhora! Imagine uma moça de 25 anos, alta, esbelta, um busto de fada apertado no corpinho de amazona e a longa cauda do vestido caída a um lado. O cavalo era fogoso, mas a mão e o chicotinho da cavaleira quebravam-lhe os ímpetos. Tive pena, confesso, de não saber montar o cavalo. Quer aprender comigo? Titia consente? Dona Úrsula levantou os ombros com o ar mais indiferente que pôde achar no seu repertório. Helena não esperou mais. Escolha você o dia. Amanhã? Amanhã. Estácio costumava dar um passeio a cavalo quase todas as manhãs. O do dia seguinte foi dispensado. Começariam as lições de Helena. Antes disso, porém, escreveu Estácio, à filha do Camargo, uma carta recendente a ternura e afeto. Pedia-lhe desculpa do que se passara na véspera. Jurava-lhe amor eterno, coisas todas que lhe dissera mais de uma vez, com o mesmo estilo, se não com as mesmas palavras. A carta dissipou-lhe a última sombra de remorso. Antes que ela chegasse a seu destino, reconciliara-se ele consigo mesmo. O portador saiu para o Rio Comprido e ele desceu no terreiro que ficava nos fundos da casa, ao pé do qual estava a cavalariça. Naquele lado da casa corria a varanda antiga, onde a família costumava às vezes tomar café ou conversar nas noites de luar, que ali penetrava pelas largas janelas. Do meio da varanda descia uma escada de pedra que ia ter ao terreiro. Já ali estava Helena. Dona Úrsula emprestara-lhe um vestido de amazona, com que algumas vezes montara antes da morte do irmão. O vestido ficava-lhe mal, era folgado demais para o talhe delgado da moça. Mas a elegância natural fazia esquecer o acessório das roupas. Pronta! Exclamou Helena, apenas viu o irmão assomar no alto da escada. Oh, isso não vai assim, respondeu Estácio. Não suponha que há de montar já hoje com uma moça que ontem viu passar na estrada. Vença primeiramente o medo. Não sei o que é medo, interrompeu ela com ingenuidade. Sim, não a supunha valente, pois eu sei o que ele é. O medo? O medo é um preconceito dos nervos, e um preconceito desfaz-se. Basta a simples reflexão. Em pequeno educaram-me com almas de outro mundo. Até a idade de 10 anos era incapaz de penetrar numa sala escura. Um dia perguntei a mim mesma se era possível que uma pessoa morta voltasse à terra. Fazer a pergunta e dar-lhe resposta era a mesma coisa. Lavei o meu espírito de semelhante tolice e hoje era capaz de entrar de noite no cemitério. E daí talvez não. Os corpos que ali dormem têm direito de não ouvir mais um só rumor de vida. Estácio chegara ao último degrau da escada. As derradeiras palavras ouvia-as ele, com os olhos fitos na irmã, encostado ao poial de pedra. Quem lhe ensinou essas ideias? Perguntou ele. Não são ideias, são sentimentos. Não se aprendem. Traz-se no coração. Senhor geômetra, continuou brandindo caprichosamente o chicote, veja se transcreve em algum compêndio essas figuras de minha invenção, e ande cavalgar comigo. Com um movimento rápido travou da cauda do vestido e caminhou para diante. Estácio acompanhou-a a passo lento, como solicitado por 2 sentimentos diferentes, a afeição que o prendia à irmã e a estranha impressão que ela lhe fazia sentir. Quando chegou à porta da cavalariça, viu aparelhados 2 animais, o cavalo de seus passeios da manhã,
e a égua que a tia cavalgava uma ou outra vez. Que é isso? Disse ele. Por ora vamos a algumas indicações somente, aqui no terreiro. Justamente, respondeu a moça. Um escravo que ali estava trouxe um tamborete. Estácio aproximou-se de Helena, que afagava com a mão alva e fina as crinas da égua. Como se chama? Perguntou ela. Moema. Moema? Ora, espere, é um nome indígena, não é? Estácio fez um sinal afirmativo. Helena tinha um pé sobre o tamborete. Repetiu ainda o nome da égua como quem refletia sobre ele, sem que o irmão percebesse que não era aquilo mais do que um disfarce. De repente, quando ele menos esperava, Helena deu um salto e sentou-se no selim. A égua alteou o colo como vaidosa do peso. Estácio olhou para a irmã, admirado da agilidade e correção do movimento, e sem saber ainda o que pensasse daquilo. Helena inclinou-se para ele. Fui bem? Perguntou sorrindo. Não podia ir melhor, mas o que me admira... As patas de Moema interromperam a reflexão do moço. A cavaleira brandira o chicotinho e o animal saíra a trote largo pelo terreno fora. Estácio, no primeiro momento, deu um passo e estendeu a mão como que para tomar a rédea ao animal, mas a segurança da moça logo lhe deixou ver que ela não fazia ali os primeiros ensaios. Ficou parado de longe a admirar-lhe o garbo e a destreza. No fim de 20 passos, Helena torceu a rédea e regressou ao ponto de onde saíra. Que tal? Disse ela, logo que estacou. Tirei jeito para a equitação? Criança! Que é isso? Já aprendeu? Interveio Dona Úrsula, do alto da varanda, aonde acabava de chegar. Estava caçoando conosco, disse Estácio. Vê como sabe montar? Ela sabe tudo, murmurou Dona Úrsula entre os dentes. Estácio montou-a no cavalo. Consultou o relógio. Eram 7h30. Permite que eu acompanhe? Perguntou Helena. Com uma condição, disse ele. É que há de ter juízo. Não quero temeridades. A égua é aparentemente mansa, convém não brincar com ela. Já vejo que você é capaz de muitas coisas mais. Prometo ir pacificamente. Helena cumprimentou a tia com um gesto gracioso, deu de rédea ao animal e seguiu ao lado do irmão. Transposto o portão, seguiram os dois para o lado de cima, a passo lento. O sol estava encoberto e a manhã fresca. Helena cavalgava perfeitamente. De quando em quando a égua, instigada por ela, adiantava-se alguns passos ao cavalo. Estácio repreendia a irmã, a seu pesar, porque ao mesmo tempo que temia alguma imprudência, gostava de lhe ver o airoso do busto e a firme serenidade com que ela conduzia o animal. Não me dirá você, perguntou ele, por que motivo, sabendo montar, pedia-me ontem lições? A razão é clara, disse ela. Foi uma simples travessura, um capricho, ou antes um cálculo. Cálculo? Profundo, hediondo, diabólico, continuou a moça, sorrindo. Eu queria passear algumas vezes a cavalo. Não era possível sair só e, neste caso, bastava pedir-me que a acompanhasse. Não bastava. Havia um meio de lhe dar mais gosto em sair comigo. Era fingir que eu não sabia montar. A ideia momentânea de sua superioridade neste assunto era bastante para lhe inspirar uma dedicação decidida. Estácio sorriu do cálculo. Logo depois ficou sério e perguntou em tom seco. Já lhe negamos algum prazer que desejasse? Helena estremeceu e ficou igualmente séria. Não, murmurou. Minha dívida não tem limites. Essa palavra saiu-lhe do coração. As pálpebras caíram-lhe e um véu de tristeza lhe apagou o rosto. Estácio arrependeu-se do que dissera. Compreendeu a irmã. Viu que, por mais inocente que suas palavras fossem, podiam ser tomadas à má parte, e em tal caso, o menos que se lhe podia arguir era a descortesia. Estácio timbrava em ser o mais polido dos homens. Inclinou-se para ela e rompeu o silêncio. Você ficou triste, disse Estácio, mas eu desculpo-a. Desculpa-me? Perguntou a moça, erguendo para o irmão os belos olhos úmidos. Desculpa a injúria que me fez, supondo-me grosseiro. Apertaram-se as mãos e o passeio continuou nas melhores disposições do mundo. Helena deu livre curso à imaginação e ao pensamento. Suas falas exprimiam, ora a sensibilidade romanesca, ora a reflexão da experiência prematura, e iam diretas à alma do irmão, que se comprazia em ver nela a mulher como ele queria que fosse, uma graça pensadora, uma sisudez amável. De quando em quando faziam parar os animais para contemplar o caminho percorrido, ou discretear acerca de um acidente do terreno. Uma vez aconteceu que iam falando das vantagens da riqueza. Valem muito os bens da fortuna, disse Eustácio. Eles dão a maior felicidade da terra, que é a independência absoluta. Nunca experimentei a necessidade, mas imagino que o pior que há nela não é a privação de alguns apetites ou desejos, de sua natureza transitórios, mas sim essa escravidão moral que submete o homem a outros homens.
A riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso e fugitivo bem que nos coube. Vê aquele preto que ali está? Para fazer o mesmo trajeto que nós, terá de gastar a pé mais uma hora ou quase. O preto de quem Estácio falava estava sentado no capim, descascando uma laranja, enquanto a primeira das duas mulas que conduziam olhava filosoficamente para ele. O preto não atendia os dois cavaleiros que se aproximavam, e esburgando a fruta e deitando os pedaços da casca no focinho do animal, que fazia apenas um movimento de cabeça, com o que parecia alegrá-lo infinitamente. Era homem de cerca de 40 anos, ao parecer escravo. As roupas eram rafadas, o chapéu que lhe cobria a cabeça tinha já uma cor inverossímil. No entanto, o rosto exprimia a plenitude da satisfação, em todo caso a serenidade do espírito. Helena relanceou os olhos ao quadro que o irmão lhe mostrara. Ao passarem por ele, o preto tirou respeitosamente o chapéu e continuou na mesma posição e ocupação que dantes. Tem razão, disse Helena. Aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isso uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo, quer o desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é talvez este mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade. Estácio soltou uma risada. Você devia ter nascido... homem? Homem e advogado. Sabe defender com habilidade as causas mais melindrosas. Nem estou longe de crer o que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem-aventurança se eu disser que é o pior estado do homem. Sim, retorquiu Helena sorrindo. Estou quase a fazer-lhe a vontade. Não faço, prefiro admirar a cabeça de Moema. Veja, veja como se vai faceirando. Esta não maldiz o cativeiro, pelo contrário, parece que lhe dá glória. Pudera. Se não a tivéssemos cativa, receberia ela o gosto de me sustentar e conduzir? Mas não é só faceirice, é também impaciência. De quê? Impaciência de correr por essa estrada da Tijuca fora e beber o vento da manhã, espreguiçando os músculos e sentindo-se alguma coisa senhora e livre. Mas que queres tu, minha pobre égua? Continuou a moça, inclinando a cabeça até as orelhas do animal. Vai aqui ao pé de nós um homem muito mau e medroso, que é ao mesmo tempo meu irmão e meu inimigo. Helena, interrompeu Estácio, você é muito capaz de disparar a correr. E se fosse? Eu deixava ir e nunca a traria em meus passeios. Você monta bem, mas não desejo que faça temeridades. Nós somos responsáveis não só por sua felicidade, mas também por sua vida. Helena refletiu um instante. Quer dizer, perguntou ela, que se eu fosse vítima de um desastre não faltaria quem o imputasse à minha família? Justo. Singular gente. Não há de ser tanto assim. Pois se eu me lembrasse, é uma suposição, se eu me lembrasse de deixar a vida, por aborrecimento ou capricho, seria você acusado de me haver propinado veneno? Não há melhor modo de me fazer evitar a morte. Deixemos conversas lúgubres e voltemos para casa, interrompeu Estácio. Já? Raras vezes passo daqui. Não pense você que é perto. Parece-me que ainda agora saímos de casa. Vamos uns 5 minutos adiante? Sim? Estácio consultou o relógio. 5 minutos justos, disse ele. Até aquela casa que ali está com uma bandeira azul. Havia efetivamente cerca de 4 minutos adiante, à esquerda da estrada, uma casa de insignificante aparência, sobre cujo telhado flutuava uma bandeira azul presa a uma vara. Estácio conhecia a casa, mas era a primeira vez que via a bandeira. Helena pediu-lhe a explicação daquele apêndice. Vá lá saber, disse o irmão rindo. Helena deu de rédea à égua e adiantou-se alguns passos. Estácio apertou o animal e alcançou-a. Não vá fazer tolices, disse ele em tom de branda repreensão. Aquilo é fantasia do morador ou algum sinal de pássaros, ou qualquer coisa que não vale a pena de uma travessura. Contemplemos antes a manhã, que está deliciosa. Helena não atendeu a propósito do irmão e foi andando a passo lento na direção da casa. A casa era velha, abrindo por uma porta para o alpendre antigo que lhe corria na frente. As colunas deste já estavam lascadas em muitas partes, aparecendo aqui e ali a ossada de tijolo. A porta estava meio aberta. Havia absoluta solidão aparente ao menos. Quando eles lhe passaram pela frente, a porta abriu-se, mas se alguém espreitava por ela, ficou sumido na sombra, porque ninguém de fora o viu. Cerca de 5 braças adiante, Estácio resolveu definitivamente regressar e Helena não opôs objeção nenhuma. Torceram a rédea aos animais e desceram. Não poderei falar à bandeira? Perguntou a moça. Deixe-me ao menos dizer-lhe adeus. Tinha já tirado da algibeira o seu fino lenço de cambraia.
agitou-o na direção da casa. Quis o acaso que a bandeira, até então quieta, se movesse ao sopro de uma aragem que passou. Vê como ela me respondeu? Não se pode ser mais cortês, exclamou Helena, rindo. Estácio riu também da lembrança da irmã e ambos desceram a passo lento como haviam subido. Helena vinha taciturna e pensativa. Os olhos, cravados nas orelhas de Moema, não pareciam ver sequer o caminho que o animal seguia. Estácio, para arrancá-la ao silêncio, fez-lhe uma observação acerca de um incidente do caminho. Helena respondeu distraidamente. Que tem você? Perguntou ele. Nada, disse ela. Ia embebida naquela toada. Não ouve? Ouvia-se efetivamente algumas braças adiante uma cantiga da roça, meio alegre, meio plangente. O cantor apareceu logo que os cavaleiros dobraram a curva que a estrada fazia naquele lugar. Era o preto, que pouco antes tinham visto sentado no chão. Que lhe dizia eu? Observou a irmã de Estácio. Ali vai o infeliz de há pouco. Uma laranja chupada no capim e 3 ou 4 quadras é o bastante para lhe encurtar o caminho. Creia que vai feliz, sem precisar comprar o tempo. Não poderíamos dizer o mesmo? Por que não? A moça recolheu-se ao silêncio. Helena, isso que você acaba de dizer. Vamos, estamos só. Confessa alguma tristeza que tenha. Nenhuma, respondeu a moça. Peço-lhe, entretanto, uma coisa. Diga. Peço-lhe que me comunique todas as más impressões que tiver a meu respeito. Explicarei umas, procurarei desvanecer-lhe outras, emendando-me. Sobretudo, peço-lhe que escreva em seu espírito esta verdade: é que sou uma pobre alma lançada num turbilhão. Estácio ia pedir explicação mais desenvolvida daquelas últimas palavras, mas Helena, como se esperasse a pergunta, brandira o chicote e deitou a égua a correr. Estácio fez o mesmo ao cavalo. Daí a alguns minutos entravam na chácara, ele aturdido e curioso, ela com a face vermelha e a bater violentamente o coração. Fim do capítulo 6. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 7 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Apearam-se os dois no terreiro e dirigiram-se para a escada que ia ter à varanda. Pisando o primeiro degrau, disse Estácio. Helena, explique-me suas palavras há pouco. Quais? E como Estácio levantasse os ombros, com ar de despeito, continuou Helena. Perdoe-me. A pergunta não tem nem podia ter outra resposta mais do que a simples recusa. Não lhe direi mais nada. Nunca se devem fazer meias confissões, mas, neste caso, a confissão inteira seria imprudência maior. Se tratasse de fatos, creia que a ninguém melhor podia confiá-los do que a você. Mas por que motivo irei perturbar-lhe o espírito com a narração de meus sentimentos, se eu própria não chego a entender-me? Estácio não insistiu. Subiram a escada, atravessaram a varanda e entraram na sala de jantar, onde acharam D Úrsula dando as ordens daquele dia a 12 escravos. Estácio entrou pensativo. Helena mudou totalmente o ar e as maneiras. Alguns segundos antes era a sincera melancolia que lhe assombrava o rosto. Agora regressara a jovialidade de costume. Dissera-se que a alma da moça era uma espécie de comediante que recebera da natureza ou da fortuna, ou talvez de ambas, um papel que obrigava a mudar continuamente de vestuário. D Úrsula viu-a entrar risonha e ir a ela dar-lhe os costumados bons dias. E eram sempre um beijo ou antes 2, um na mão, outro na face. Demorei-me muito? Perguntou ela, voltando rapidamente o corpo, de maneira a ver o relógio que ficava do outro lado da sala. 9 horas. Que passeio, senhor, meu irmão. Estácio olhava para ela silencioso e não lhe respondeu. Foram logo depois mudar de roupa e o almoço reuniu a família. D Úrsula propôs, durante ele, algumas mudanças na disposição da chácara, mudanças que foram longamente discutidas com o sobrinho e aceitas, afinal, por este. O dia estava sombrio e fresco. D Úrsula desceu à chácara com Estácio. As alterações foram ainda estudadas e combinadas no próprio terreno, com a assistência do feitor. Logo que acabou a deliberação e que o projeto de D Úrsula foi definitivamente assentado, Estácio reteve-a e lhe disse: Preciso falar-lhe um instante. Também eu. Quais são os seus sentimentos atuais em relação a Helena? Oh, não precisa franzir a testa nem fazer esse gesto de aborrecimento. Tudo são meras aparências. Não creio que seja absolutamente amigo dela. Mas não pode negar que a antipatia desapareceu ou diminuiu muito. Diminuiu, talvez. E com razão. Pensa que também eu não tive repugnâncias depois que ela aqui entrou? Tive-as. Mas se não houvessem desaparecido, desapareceriam hoje de manhã.
Como? Estácio referiu à tia a cena do capítulo anterior e as palavras que lhe dissera Helena. Dona Úrsula sorriu ironicamente. Não a impressiona isto? Perguntou Estácio. Não, respondeu Dona Úrsula com decisão. A frase de Helena é achada em algum dos muitos livros que ela lê. Helena não é tola, quer prender-nos por todos os lados, até pela compaixão. Não te nego que começo a gostar dela. É dedicada, afetuosa e diligente. Tem maneiras finas e algumas prendas de sociedade. Além disso, é naturalmente simpática. Já vou gostando dela, mas é um gostar sem fogo nem paixão, em que entra boa dose de costume e necessidade. A presença de outra mulher nesta casa é conveniente, porque eu estou cansada. Helena preenche essa lacuna. Se alguma coisa, entretanto, a podia prejudicar nas nossas relações, é este dito. Estácio tomou calorosamente a defesa da irmã. O que eu lhe contei, disse ele, foram apenas as palavras. Não pude nem poderei reproduzir a expressão sincera com que ela as proferiu, e a profunda tristeza que havia em seus olhos. Não lhe nego que, ao vê-la mudar tão depressa e entrar alegre na sala, sentiu tal ou qual abalo de dúvida, mas passou logo. Ela tem o poder de concentrar a amargura no coração. Também a dor tem suas hipocrisias. Mas que dor, que amargura, interrompeu Dona Úrsula. A dor de ser legitimada? A amargura de uma herança? Estácio protestou calorosamente contra aquele caminho que a tia dava às suas ideias. Enfim, pediu-lhe que interrogasse com cautela a irmã. Um homem, concluiu ele, é menos apto para obter tais confissões. Uma senhora, respeitável e parenta, está mais no caso de lhe captar a confiança e obter tudo. Quer incumbir-se desse delicado papel? Pedes muito, respondeu Dona Úrsula. Verei se te posso dar metade disso. Era só o que tinhas para dizer? Só. Uma criancice. Eu tenho coisas mais sérias. O Dr. Camargo escreveu-me. Trata-se. Não precisa dizer mais nada, interrompeu Estácio. Lá vem ele. Camargo aparecera efetivamente a 20 passos de distância. Doutor, disse D Úrsula logo que este se aproximou deles. Chega um pouco fora de propósito. Eu mal tive tempo de assustar meu sobrinho, que ainda não sabe o que o senhor lhe quer. Saberá agora. É só bastante que a senhora lhe diga que me aprova. Completamente. Trata-se, disse Estácio, de uma conspiração. Todos conspiramos em seu benefício. D Úrsula retirou-se para casa. Os dois ficaram sós. Uma vez sós, Camargo pousou a mão no ombro de Estácio, fitou-o paternalmente, enfim perguntou-lhe se queria ser deputado. Estácio não pôde reprimir um gesto de surpresa. Era isso? Disse ele. Creio que não se trata de um suplício, uma cadeira na Câmara. Não é a mesma coisa que um quarto de aljube. Mas a que propósito... Essa ideia apoquentava-me há algumas semanas. Doía-me vê-lo vegetar os seus mais belos anos numa obscuridade relativa. A política é a melhor carreira para um homem em suas condições. Tem instrução, caráter, riqueza, pode subir às posições invejáveis. Vendo isso, determinei metê-lo na cadeia, velha. Fala-se em dissolução. Para facilitar-lhe o sucesso, entendi-me com duas influências dominantes. O negócio afigura-se-me em bom caminho. Estácio ouviu com desagrado as notícias que lhe dava o médico. Mas, doutor, disse ele depois de um curto silêncio, houve de sua parte alguma precipitação. Pelo menos devia consultar-me. Do modo por que arranjou as coisas, quase me acho desobrigado de lhe agradecer a intenção. Quanto a aceitar, não aceito. Camargo não perdeu a tramontana. Deixou passar por cima da cabeça a primeira onda de desagrado, surgiu fora e insistiu tranquilamente. Vejamos as coisas com os óculos do senso comum. Em primeiro lugar, não creio que tenha outros projetos na cabeça. Talvez? Duvido que sejam mais vantajosos que este. A ciência é árdua e seus resultados fazem menos ruído. Não tem vocação comercial nem industrial. Medita alguma ponte pênsil entre a corte e Niterói, uma estrada até Mato Grosso ou uma linha de navegação para a China? É duvidoso. Seu futuro tem por ora dois limites únicos, alguns estudos de ciência e os aluguéis das casas que possui. Ora, a eleição nem lhe tiraria os aluguéis, nem obsta a que continue os estudos. A eleição completa-o, dando-lhe a vida pública que lhe falta. A única objeção seria a falta de opinião política, mas essa objeção não o pode ser. Há de ter sem dúvida meditado alguma vez nas necessidades públicas e, suponha, é mera hipótese, que tem alguns compromissos com a oposição. Nesse caso, dir-lhe-ei que ainda assim deve entrar na Câmara, embora pela porta dos fundos. Se tem ideias especiais e partidárias, a primeira necessidade é obter o meio de as expor e defender. O partido que lhe der a mão, se não for o seu, ficará consolado com a ideia de ter ajudado um adversário talentoso e honesto.
Mas a verdade é que não escolheu ainda entre os dois partidos. Não tem opiniões feitas. Que importa? Grande número dos jovens políticos seguem não uma opinião examinada, ponderada e escolhida, mas a do círculo de suas afeições, a que os pais ou amigos imediatos honraram e defenderam, a que as circunstâncias lhe impõem. Daí vêm algumas legítimas conversões posteriores. Tarde ou cedo o temperamento domina as circunstâncias da origem, e do botão Luzia ou Saquarema nasce o magnífico lírio Saquarema ou Luzia. Demais, a política é ciência prática, e eu desconfio de teorias que só são teorias. Entre primeiro na Câmara. A experiência e o estudo dos homens e das coisas lhe designarão a que lado deve inclinar. Estácio ouviu atento essas vozes com que a serpente lhe apontava para a árvore da ciência do bem e do mal. Menos curioso que Eva, entrou a discutir filosoficamente com o réptil. Entra-se na política, disse ele, por vocação legítima, ambição nobre, interesse e vaidade, e até por simples distração. Nenhum desses motivos me impele a dobrar o cabo tormentório. Da boa esperança, emendou Camargo rindo. Não suprima 3 séculos de navegação. Estácio riu também. Depois falou do médico de sua índole e ambições. Não negava que tivesse ambições, mas nem só as havia política, nem todas eram da mesma estatura. Os espíritos, disse ele, nascem com dores ou andorinhas, ou ainda outras espécies intermédias. A uns é necessário o horizonte vasto, a elevada montanha de cujo cimo batem as asas e sobem a encarar o sol. Outros contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder o ninho. Estes eram os obscuros, na opinião dele, os mais felizes. Não seduzem as vistas, não subjugam os homens, não os menciona a história em suas páginas luminosas ou sombrias. O vão do telhado em que se abrigaram a prole, a árvore em que se pousaram, são as testemunhas únicas e passageiras da felicidade de alguns dias. Quando a morte os colhe, vão eles pousar no regaço comum da eternidade, onde dormem o mesmo perpétuo sono, tanto o capitão que subiu ao sumo estado por uma escada de mortos, como o cabreiro que o viu passar uma vez e esqueceu 2 horas depois. Suas ambições não eram tão ínfimas como seriam as do cabreiro, eram as do proprietário do campo que o capitão atravessasse. Um bom pecúlio, a família, alguns livros e amigos não iam além dos seus mais arrojados sonhos. Um sorriso de lástima foi a primeira resposta do médico. Meu caro Estácio, disse ele depois, esse trocadilho de andorinhas e cabreiros é a coisa mais extraordinária que eu esperava ouvir de um matemático. Saiba que detesto igualmente a filosofia da obscuridade e a retórica dos poetas. Sobretudo, gosto que me respondam em prosa quando falo em prosa. Parece-lhe que poetei? Perguntou Estácio rindo. Despropositadamente. Ora, eu falo de coisas sérias e convém não confundir alhos, que são a metade prática da vida, com bugalhos, que são a parte ideológica e vã. Eu serei ideólogo. Não tenho direito de o ser. Pois bem, deixe-me com as minhas matemáticas, as minhas flores e as minhas espingardas. Não, há de intercalar tudo isso com um pouco de política. Puxando-o familiarmente pela gola do paletó, Camargo fê-lo sentar ao pé de si, no banco que ali estava mais próximo. Depois falou. O novo discurso foi o mais longo que proferiu em todos os seus dias. Nenhuma das vantagens da vida pública deixou de ser apontada com uma complacência de tentador. Todas as glórias, pompas e satisfações da política, e não só as reais, mas as fictícias e duvidosas, foram inventariadas, pintadas, douradas e iluminadas pelo médico. A palavra revelou um poder de evocação, uma veemência, uma energia que ninguém era capaz de supor-lhe. O taciturno desabrochou tagarela. Para falar tanto e com tal força era preciso que o animasse um grande sentimento ou um grande interesse. Estácio, lisonjeado com a afeição que ele lhe mostrava, não teve ensejo de fazer essa reflexão, nem se animou a repetir a recusa, adotou o alvitre de deferir a resposta para outra ocasião. Já lhe disse o que sinto a tal respeito, contudo estou pronto a refletir e consultar o padre Melchior e Helena. O nome de Helena produziu em Camargo uma careta interior. Exteriormente não passou o efeito de um sorriso sardônico e dissimulado. Interveio uma pitada de rapé, que o médico inseriu lentamente, depois de a extrair de uma buceta de tartaruga, presente do conselheiro Vale. Helena, disse ele com alguma hesitação, que venha fazer sua irmã neste negócio? É um voto? Redarguiu Estácio. E menos leve do que lhe parece. Há nela muita reflexão escondida, uma razão clara e forte, em boa harmonia com as suas outras qualidades feminis. Entre a sobrancelha de Camargo projetou-se uma longa ruga e foi toda a expressão de seu espanto e desgosto.
A resposta de Estácio revelara-lhe uma situação nova na família. O voto de Helena, consultivo agora, podia vir a ser preponderante. Esta solução, que porventura faria estremecer de alegria os ossos do conselheiro, não a previra o médico. Limitou-se a notá-la de si para si, e terminando subitamente a conversa, disse: consulte as pessoas de seu agrado. Quem não estiver com minha opinião não é seu amigo. Em todo caso, ninguém lhe poderá afirmar que não é a amizade. A longa amizade. Estácio cortou-lhe a palavra, apertando-lhe afetuosamente a mão. Tinham-se levantado. Era quase meio-dia. Camargo despediu-se ali mesmo. Ia ver 2 doentes no caminho da Tijuca. O filho do conselheiro atravessou sozinho a chácara. Ia pensativo e aborrecido. Política, na sua opinião, era uma noiva importuna, mas se todos conspirassem a favor dela, não seria ele obrigado a desposá-la? A essa reflexão respondeu a voz do padre Melchior, do alto de uma janela. Venha cá, senhor deputado, quando teremos seu primeiro discurso? Fim do capítulo 7. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 8 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Dona Úrsula tinha já confiado ao velho capelão a proposta de Camargo. Consultado por Estácio, respondeu o padre: consulte as suas forças e a responsabilidade do cargo e escolha. Já escolhi, disse Estácio. Pedia-lhe conselho para apoiar melhor a minha própria decisão. Não é esse o destino de todos os conselhos? Decidi que não aceito a candidatura. A vida política é turbulenta demais para o meu espírito. Estou pronto para a ação, mas não há de ser exterior. Dado o meu temperamento, que iria eu buscar a Câmara, além de algumas prerrogativas e um papel acessório? Eu só me meteria na política se pudesse oficiar, mas ser apenas sacristão... Entre o oficiante e o sacristão, observou Melchior, está o pregador, que é cargo nobre e influente. Mas o tema do sermão, padre mestre, retorquiu Estácio rindo. Falta-me o tema. Dona Úrsula, a quem seduziam exclusivamente a posição e o rumor público em favor do sobrinho, viu naquelas razões um pretexto ou uma puerilidade. Defendeu como pôde a causa de Camargo. Instou com o sobrinho para que refletisse maduramente antes de qualquer resposta definitiva. Estácio prometeu como prometera ao médico, por simples condescendência, mas sobretudo para pôr termo ao assunto e ir saber a causa do sorriso quase imperceptível que viu roçar os lábios de Helena. A moça erguera-se e dirigira-se para uma das janelas. Estácio foi até ali. Adivinhei pelo seu sorriso, disse ele, que tudo isto lhe parece pueril, e que eu faço bem em não aceitar o que se me oferece. Helena olhou um pouco espantada para ele, mas respondeu com tranquilidade: pelo contrário, penso que deve aceitar. Além de haver consentimento de minha tia, parece ser um grande desejo do pai de Eugênia. Era a primeira vez que Helena aludia ao amor de Estácio e fazia-o por modo encoberto e oblíquo. Estácio escapou dessa vez à regra de todos os corações amantes, resvalou pela alusão e discutiu gravemente o assunto da candidatura. Era pesado demais para a cabeça feminina. Helena intercalou uma observação sobre 2 passarinhos que bailavam no ar, e Estácio aceitou a diversão, deixando em paz os eleitores. Durante 2 dias não saiu ele de casa. Tendo recebido alguns livros novos, gastou parte do tempo em os folhear, ler alguma página, colocá-los nas estantes, alterando a ordem e a disposição dos anteriores, com a prolixidade e o amor do bibliófilo. Helena ajudava-o nesse trabalho, um pouco parecido com o de Penélope, porque a ordem estabelecida ao meio-dia era às vezes alterada às 2 horas e restaurada na seguinte manhã. Estácio, entretanto, não ficava todo entregue aos livros. Admirava a solicitude da irmã, a ordem e o cuidado com que ela o auxiliava. Helena parecia não andar. O vulto resvalava silenciosamente de um lado para o outro, obedecendo às indicações do irmão ou pondo em experiência uma idéia sua. Estácio parava às vezes fatigado. Ela continuava imperturbavelmente o serviço. Se ele lhe fazia algum reparo, a moça respondia erguendo os ombros ou sorrindo e prosseguia. Então Estácio segurava-lhe nos pulsos e exclamava rindo: sossega, borboleta. Helena parava, mas eram só poucos minutos. Volvia logo ao trabalho com a mesma serena agitação.
Era assim que as horas se passavam na intimidade mais doce e que a recíproca afeição ia excluindo toda a preocupação alheia. Era assim que a influência de Helena assumia as proporções de voto preponderante. No terceiro dia, Dona Tomásia e Eugênia foram jantar a Andaraí. Eugênia estava nesse dia mais sisuda e dócil que nunca. Dissera-se que trazia a alma tão nova como o vestido, e menos enfeitada que ele. Estácio sentiu-se satisfeito. O ideal reconciliava-se com o real. Puderam falar sozinhos mais de uma vez. Todas as pessoas da casa pareciam conspiradas para lhes deixar a solidão. Foi ela quem recordou a proposta política do pai, da qual soubera casualmente ouvindo a narração que este fizera a Dona Tomásia. O desejo de Eugênia era pela afirmativa, e Estácio, receoso de despertar os caprichos adormecidos da moça, frouxamente resistiu e consentiu ainda mais frouxamente em reconsiderar o assunto. Deputado! Exclamava Eugênia com os olhos no céu. Estácio acompanhou Eugênia e Dona Tomásia na carruagem que as levou ao Rio Comprido. O dia fora mais ou menos alegre. A viagem foi divertida e paureira como um regresso de romaria. Os cavalos mostravam-se tão lépidos como as pessoas que iam no carro e encurtaram alguns minutos o caminho, com desgosto de Eugênia. Voltando a Andaraí, Estácio trazia a alma pura de todas as más impressões que lhe deixavam usualmente as visitas à casa de Camargo. Nenhum dissentimento houvera naquele dia. Eugênia parecia modificada. Em casa esperava-o, porém, uma desagradável notícia. A tia sentira-se incomodada pouco depois que ele saíra e recolhera-se ao quarto. O caso afligiu-o, mas não tardou a aparecer Helena, que o tranquilizou, dizendo-lhe que D Úrsula tinha apenas uma forte dor de cabeça, já diminuída com o emprego de um remédio caseiro. No dia seguinte de manhã, informado de que a tia dormia sossegadamente, Estácio abriu uma das janelas do quarto e relanceou os olhos pela chácara. A alguns passos de distância, entre duas laranjeiras, viu Helena a ler atentamente um papel. Era uma carta longa de todas as suas 4 laudas escritas. Seria alguma mensagem amorosa? Esta ideia molestou-o muito. Afastou-se da janela, conchegou as cortinas e pela fresta procurou observar a irmã. Helena estava de pé no mesmo lugar e percorria rapidamente as linhas até ao final da última página. Ali chegando, deu 2 passos, tornou a parar, volveu a princípio da carta para ler de novo, não já depressa, mas repousadamente. Estácio sentiu-se movido de imperiosa curiosidade, à qual vinha misturar-se uma sombra de despeito e ciúme. A ideia de que Helena podia repartir o coração com outra pessoa desconsolava-o, ao mesmo tempo que o irritava. A razão de semelhante exclusivismo não a explicou ele, nem tentou investigá-la. Sentiu-lhe somente os efeitos e ficou ali sem saber que faria. 2 vezes saiu da janela para ir ter com a irmã, mas recuou de ambas, refletindo que a curiosidade pareceria impolidez, se não era talvez tirania. Ao cabo de alguns minutos de hesitação, saiu do quarto e dirigiu-se à chácara. Quando ali chegou, Helena passeava lentamente com os olhos no chão. Estácio parou diante dela. Já fora de casa! Exclamou em tom de gracejo. Helena tinha a carta na mão esquerda. Instintivamente a amarrotou como para escondê-la melhor. Estácio, a quem não escapou o gesto, perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa. Nota verdadeira, disse ela, alisando tranquilamente o papel e dobrando conforme recebera. É uma carta. Segredo de moça? Quer lê-la? Perguntou Helena, apresentando-lhe. Estácio fez-se vermelho e recusou com um gesto. Helena dobrou lentamente o papel e guardou-o na algibeira do vestido. A inocência não teria mais puro rosto, a hipocrisia não encontraria mais impassível máscara. Estácio contemplava a um tempo envergonhado e suspeitoso. A carta fazia-lhe cócegas. O olhar ambicionava ser como o da providência que penetra nos mais íntimos refolhos do coração. Vieram, entretanto, dizer a Helena que D Úrsula lhe pedia fosse ter com ela. Estácio ficou só. Uma vez só, entregou-se a um inquérito mental sobre a procedência da misteriosa missiva. Um indício havia de que podia conter alguma coisa secreta. Era o gesto com que ela a escondeu. Mas não podia ser de alguma antiga companhia de colégio que lhe confiava segredos seus? Estácio abraçou com alvoroço essa hipótese. Depois ocorreu-lhe que,
Ainda provindo de uma amiga, a carta podia tratar de algum idílio de colégio, em que Helena fosse protagonista, idílio vivo ou morto, página de esperança ou de saudade. Ainda nesse caso, que tinha ele com isso? Fazendo esta última reflexão, Estácio sacudiu do espírito o assunto e seguiu a examinar as novas obras da chácara, entre as quais figurava um vasto tanque. Já ali estavam os operários. Ia começar o trabalho do dia. Estácio viu a obra feita e deu várias indicações novas. Algumas eram contrárias ao plano assentado. Como lhe fizessem tal observação, Estácio retificou-as. Depois admirou-se de não ver um vaso que, aliás, 2 dias antes mandara remover. Enfim, recomendou a rega de uma planta, ainda úmida da água que o feitor lhe deitara nessa manhã. Dona Úrsula não estava de todo boa, mas pôde almoçar à mesa comum. O sobrinho apareceu aborrecido, a sobrinha triste. O diálogo foi mastigado como o almoço. No fim deste, recebeu Estácio uma carta de Eugênia. Era uma tagarelice meio frívola, meio sentimental, mistura de riso e suspiros, sem objeto definido a não ser pedir-lhe que escrevesse se não pudesse ir vê-la. Acabava ele de ler a carta quando Helena lhe apareceu à porta do gabinete. Não a escondeu. Lembrou-lhe mostrá-la à irmã, na esperança de que esta, pagando-lhe com igual confiança, lhe mostrasse a sua. Helena percorreu com os olhos a carta de Eugênia e esteve algum tempo silenciosa. «Permite-me um conselho?» perguntou ela. E como Estácio respondesse com um gesto de assentimento, vá ter com Eugênia, solicite licença para ir pedi-la a seu pai, e conclua isso quanto antes. Não é verdade que se amam? Dela creio poder afirmar que sim. De você? De mim? Penso que é mais duvidoso, ou você é mais hábil. Há de ser isso. Naturalmente parece-lhe fraqueza amar, isto é, a coisa mais natural do mundo, a mais bela, não direi a mais sublime. Os homens sérios têm preconceitos extravagantes. Confesse que ama, que não é indiferente a esse sentimento inexprimível que liga, ou para sempre, ou por algum tempo, duas criaturas humanas. Ou por algum tempo, repetiu mentalmente Estácio. E estas 4 palavras, tão naturais e tão comuns, tinham ares de uma revelação nova no estado de espírito em que ele se achava. Se Helena tivesse propósito de lhe lançar a perplexidade na alma, não empregaria mais eficaz conceito. Seria na verdade aquele amor tão travado de desânimos, de sentimentos e alternativas, tão discutido em seu próprio coração, uma afeição destinada a perecer no ocaso da primeira lua matrimonial? Pois sim, concordou ele, ao cabo de alguns instantes. É verdade. Eugênia não me é indiferente, mas poderei estar certo dos sentimentos dela? Ela mesmo poderá afirmar alguma coisa a tal respeito? Há ali muita frivolidade que me assusta. Ilude-a talvez uma impressão passageira. Pode ser, mas ao marido cabe a tarefa de fixar essa impressão passageira. O casamento não é uma solução, penso eu, é um ponto de partida. O marido fará a mulher. Convenho que Eugênia não tem todas as qualidades que você desejaria, mas não se pode exigir tudo. Alguma coisa é preciso sacrificar e do sacrifício recíproco é que nasce a felicidade doméstica. As reflexões eram exatas, por isso mesmo Estácio as interrompeu. O filho do conselheiro achava-se numa posição difícil. Caminhara para o casamento com os olhos fechados. Ao abri-los, viu-se à beira de uma coisa que lhe pareceu abismo, e era simplesmente um fosso estreito. De um pulo poderia transpô-lo, mas, se não era irresoluto nem débil, tinha ele acaso vontade de dar esse salto? Insistindo Helena, prometeu ele que nessa tarde iria visitar Camargo. De tarde desabou um temporal violento. A força do vento e da trovoada abrandou, mas a chuva continuou a cair com a mesma violência. Era impossível ir ao Rio Comprido. Estácio estimou aquele obstáculo. Era melhor ir adorar de longe a imagem da moça do que ir colher algum desgosto junto a ela. De pé, encostado a uma das vidraças da sala de visitas, via cair as grossas toalhas de água. Ao lado estava sentada Helena, não alegre, mas taciturna e melancólica. «É tão bom ver chover quando estamos abrigados», exclamou ele. «Tenho lá na estante um poeta latino que diz alguma coisa nesse sentido. Que tem você?» «Estou pensando nos que não têm abrigo ou o têm mal. Os que não têm, neste momento, nem tetos sólidos, nem corações amigos ao pé de si.» A voz da moça era trêmula. Uma lágrima lhe brotou dos olhos, tão rápida que ela não teve tempo de a dissimular.
Surpreendida nessa manifestação de sensibilidade, inexplicável talvez para o irmão, ergueu-se e procurou gracejar e rir. O riso parecia uma cristalização da lágrima, e o gracejo tinha ares de responso. Estácio não se iludiu. Nada daquilo era claro ou era tão claro como a carta. O olhar, severo e frio, interrogou mudamente a moça. Helena, que tivera tempo de se tranquilizar, voltou o rosto para a rua e começou a rufar com os dedos na vidraça. Fim do capítulo 8, gravado por Felipe Vale. Capítulo 9 de Helena, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Naquela mesma noite, Dona Úrsula, que não havia de todo melhorado, adoeceu deveras. A família, mal convalescida da perda do velho chefe, via-se agora ameaçada de uma nova dor, em todo o caso exposta a novos receios. O Dr. Camargo declarou que o caso era grave e deu princípio a rigoroso tratamento. Helena era naquela ocasião a natural enfermeira. Pela primeira vez patenteou-se em todo o esplendor a dedicação filial da moça. Horas do dia, e não poucas noites inteiras, passava-as na alcova de Dona Úrsula, atenta a todos os cuidados que a gravidade da enferma exigia. Os remédios e o pouco alimento que esta podia receber não lhe eram dados por outras mãos. Helena velava à cabeceira, durante o sono leve e interrompido da doente, achando em suas próprias forças a resistência que a natureza confiou especialmente às mães. Quando dava algum repouso ao corpo, não era ele ininterrupto nem longo, e mais de uma vez, alta noite, erguia-se do leito, colocado provisoriamente no quarto contíguo, para ir espreitar a mucama que, em seu lugar, acompanhava a enferma. As prescrições do médico era ela que as recebia e cumpria. A voz seca e dura com que Camargo lhe falava não era própria a torná-lo amável e aceito, mas Helena cerrava os ouvidos à antipatia do homem para só obedecer ao médico. Este não tinha outra pessoa a quem interrogasse acerca dos fenômenos da doença, nem podia achar quem melhor os observasse e referisse. Força lhe era aceitá-la. Assim, essas duas pessoas que se repeliam e detestavam iam de acordo, desde que se tratava da vida de um terceiro. O que completava a pessoa de Helena, e ainda mais lhe mereceu o respeito de todos, é que, no meio das ocupações e preocupações daqueles dias, não fez padecer um só instante a disciplina da casa. Ela regeu a família e serviu a doente com igual desvelo e benefício. A ordem das coisas não foi alterada nem esquecida fora da alcova de Dona Úrsula. Tudo caminhou do mesmo modo que antes, como se nada extraordinário se houvesse dado. Helena sabia dividir a atenção sem a dispersar. Dizia que ela não curou muito. O vestido era singelo. Os cabelos, colhidos à pressa e presos por um pente no alto da cabeça, não receberam em todo aquele tempo a forma elegante e graciosa com que ela os sabia realçar. Acrescia o abatimento que era impossível evitar no meio de tanta fadiga, certo cansaço dos olhos que os fazia moles e talvez mais adoráveis, um rosto sem riso nem viveza, um silêncio atento e laborioso. A doença durou cerca de 20 dias. Afinal, venceu a própria natureza de Dona Úrsula, robusta apesar dos anos. A convalescença começou. Com ela volveu a satisfação da família. O papel de Helena não estava acabado. Diminuía, contudo, e Estácio interveio para que a irmã tivesse, enfim, alguns dias de absoluto repouso. Ela recusou, dizendo que o repouso perdido aos poucos seria aos poucos recuperado. Havia no coração de Dona Úrsula uma fonte de ternura que Helena devia tocar para jorrar livre e impetuosamente. A dedicação, em tal crise, foi a vara misteriosa daquela Horeb. A afeição da tia era até então frouxa, voluntária e deliberada. Depois da moléstia, avultou espontânea. A experiência do caráter da moça dera esse resultado inevitável. Toda a prevenção cessou. A gratidão da vida ligou fortemente o que tantas circunstâncias anteriores pareciam separar. Não o ocultou a irmã do conselheiro. Já não tinha acanhamento nem reserva, as palavras subiam do coração à boca sem atenuação nem cálculo. Fez-se carinhosa e mãe. No dia em que ela pôde sair do quarto pela primeira vez, Helena deu-lhe o braço e levou-a até a sala de costura e das reuniões íntimas. Estácio amparou-a do outro lado. Ali chegando, foi ela sentada numa poltrona. Estácio abriu um pouco a janela para penetrar, além da luz, um pouco de ar.
D Úrsula respirou à larga, como lavando o pulmão com aquela primeira onda de vida. Depois, segurando as mãos de Helena, que ficara de pé a seu lado, fê-la inclinar a fronte e imprimiu-lhe um beijo longo e verdadeiramente maternal. Estácio aproximara-se. Aquela manifestação encheu-o de júbilo. Bem merecido beijo, exclamou ele. Helena foi um anjo em todo este tempo. Bem sei, retorquiu D Úrsula. Foi um verdadeiro anjo, foi mulher, mãe e filha. Obrigada, Helena. Pode ser que a medicina tenha ajudado a cura, mas o principal mérito é só teu. Helena abraçou a convalescente. Estácio, disse esta, agradece a tua irmã como eu fiz. Estácio inclinou-se para Helena a fim de lhe pousar na fronte o casto ósculo de irmão. Não o conseguiu, porque Helena, desviando o busto, estendeu-lhe sorrindo a mão esquerda e disse: Não foi serviço que merecesse tanta paga. Basta um aperto de mão e o afeto de todos. Estácio apertou-lhe a mão e sentiu-lhe a trêmula. Aquele movimento de castidade não lhe pareceu exagerado nem descabido. Achou-a assim mais bela. Uma criatura tão ciosa de si mesma que nem admitia a carícia do irmão não era digna de honrar o nome da família? A convalescença de D Úrsula foi lenta, e não a houve mais rodeada de cuidados e atenções. Os dois sobrinhos não a deixaram um instante sozinha, inventavam toda sorte de recreio com que pudessem distraí-la. Jogos de família ou leitura, música ou simples palestra íntima. Uma vez lembraram-se de representar, só para ela, uma comédia de 2 pessoas. Outra vez, Helena organizou um sarau musical, em que tomaram parte Eugênia Camargo e mais 3 moças da vizinhança. Foi a primeira vez que a ouviram cantar. O sucesso não podia ser mais completo. Como o aplauso que lhe deram pareceu desconsolar um pouco a filha do médico, Helena preparou-lhe habilmente um triunfo, fazendo-a executar ao piano uma composição brilhante, sua favorita. Estácio, que quase não tirava os olhos da irmã, percebeu-lhe a intenção e disse-lhe. Helena esquivou-se à alusão, mas insistindo ele, não há nada que admirar, disse ela. Eugênia toca perfeitamente. Era justo que também fosse aplaudida. Se há arte no que fiz, parece-me que é a mais singela do mundo. O melhor modo de viver em paz é nutrir o amor próprio dos outros com pedaços do nosso. Mas olhe, Eugênia nem precisa disso. Tem a primazia da beleza. Veja se há criatura mais deliciosa. Estácio dirigiu os olhos para onde Helena lhe indicava. Era um grupo de 2 moças e 2 rapazes. Eugênia, pelo braço de um deles, estava de pé, ouvindo sem atender às palavras que ali diziam, porque os olhos inquietos derramavam-se-lhe por toda ela e pela sala. Admirava-se e espreitava a admiração dos outros. A figura era realmente graciosa, mas Estácio quisera mais inconsciente, menos preocupada do efeito que produzia. Há 100 belezas como aquela, disse ele. Estácio, exclamou Helena com ar de repreensão. A beleza é como a bravura, vale mais se não metem a cara dos outros. Você é um ingrato. Naquela noite ficou mais patente que nunca a preponderância ganha por Helena, que se tornara a verdadeira dona da casa, a diretora ouvida e obedecida. D Úrsula cedera em poucas semanas o que lhe negara durante meses. Por que razão, pesando em todas as coisas, não conseguira ela apressar o casamento de Estácio? Estácio continuava a hesitar, a recuar, a adiar. Pedia tempo para refletir. E agora menos ao Rio Comprido. Os dias, quase todos, eram desfiados no remanso da família. Mas Helena insistiu tanto que ele prometeu fazer o solene pedido no primeiro dia do ano. Estácio não havia esquecido a carta lida pela irmã. Entretanto, por mais que a espreitasse e estudasse, nada descobria que lhe fizesse supor afeição encoberta. Nenhum dos homens que iam ali, e eram poucos, parecia receber de Helena mais do que uma cortesia comum. D Úrsula, a quem ele incumbira de interrogar a irmã acerca das palavras que esta lhe dissera na manhã do primeiro passeio, não obteve resposta mais decisiva. A promessa de ir pedir a Eugênia fê-la Estácio na 2ª semana de dezembro, em uma noite sem visitas, que eram as melhores noites para ele. No dia seguinte de manhã, erguendo-se tarde, soube que Helena saíra a cavalo. Sozinha? Com o Vicente. Vicente era o escravo que, como sabemos, se afeiçoara, primeiro que todos, a Helena. Estácio designara-o para servi-la. A notícia do passeio não lhe agradou. O tempo andava com o passo de costume, mas a ansiedade do mancebo afigurava-se mais longo. Estácio chegava à janela e até ao portão da chácara com ar de aparente indiferença que a todos iludia, a começar por ele próprio.
Numa das vezes em que voltou à casa, achou levantada d Úrsula. Falou-lhe. D Úrsula sorriu com tranquilidade. Que tem isso? Disse ela. Já uma vez saiu a passeio com Vicente e não aconteceu nada. Mas não é bonito, insistiu Estácio. Não está livre de um ato de desatenção. Qual? Toda a vizinhança a conhece. Demais, Vicente já não é tão criança. Tranquiliza-te que ela não tarda. Que horas são? 8. 10 ou 15 minutos mais. Parece-me que já ouço um tropel. Os dois estavam na sala de jantar. Passaram a varanda e viram efetivamente entrar no terreiro Helena e o pajem. Helena deu um salto e entregou a rédea de Moema ao pajem, que acabava de apear-se. Depois subiu a escada da varanda. Ao colocar o pé no primeiro degrau, deu com os olhos no irmão e na tia. Fez-lhe um cumprimento com a mão e subiu a ter com eles. Já de pé! Exclamou abraçando d Úrsula. Já, para lhe ralhar, disse esta sorrindo. Que ideia foi essa de bater a linda plumagem? É a segunda vez que você se lembra de sair sem o urso do seu irmão. Não quis incomodar o urso, replicou ela, voltando-se para Estácio. Tinha imensa vontade de dar um passeio e Moema também. Apenas hora e meia. Aquele dia foi de maior tristeza para a moça. Estácio passou quase todo o tempo no gabinete. Nas poucas ocasiões em que se encontraram, ele só falou por monossílabos, às vezes por gestos. De tarde, acabado o jantar, Estácio desceu à chácara. Já não era só o passeio de Helena que o mortificava. Ao passeio juntava-se a carta. Teria razão a tia em suas primeiras repugnâncias? Como ele fizesse essa pergunta a si mesmo, ouviu atrás de si um passo apressado e o farfalhar de um vestido. Está mal comigo? Perguntou Helena com doçura. Ao ouvir-lhe a voz, fundiu-se a cólera do mancebo. Voltou-se. Helena estava diante dele com os olhos submissos e puros. Estácio refletiu um instante. Mal? Disse ele. Parece que sim, não me fala, não se importa comigo, anda carrancudo. Seria por eu sair de manhã? Confesso que não gostei muito. Pois eu não sairei mais. Não, pode sair, mas está certa de que não corre nenhum perigo indo só com o pajem? Estou. E se eu lhe pedir que não saia nunca sem mim? Não sei se poderei obedecer. Nem sempre você poderá acompanhar-me. Além disso, indo com o pajem é como se eu fosse só. E meu espírito gosta às vezes de trotar livremente na solidão. Naturalmente a pensar de coisas amorosas, acrescentou Estácio cravando os olhos interrogadores na irmã. Helena não respondeu. Tomou-lhe o braço e os dois seguiram silenciosamente uns 10 minutos. Chegando a um banco de madeira, Estácio sentou-se. Helena ficou de pé diante dele. Olharam um para o outro sem proferir palavra, mas o lábio de Estácio tremera 2 ou 3 vezes como hesitando no que ia dizer. Por fim, o moço venceu-se. Helena, disse ele, você ama. A moça estremeceu-se, corou vivamente, olhou em volta de si como assustada e pousou as mãos nos ombros de Estácio. Refletiu ela no que disse depois? É duvidoso, mas a voz, que nessa ocasião parecia concentrar todas as melodias da palavra humana, suspirou lentamente. Muito, muito, muito. Estácio empalideceu. A moça recuou um passo e, trêmula, pôs o dedo na boca como a impor-lhe silêncio. A vergonha flamejava no rosto. Helena voltou as costas ao irmão e afastou-se rapidamente. Ao mesmo tempo a sineta do portão era agitada com força e uma voz atroava chácara. Licença para o amigo que vem do outro mundo. Fim do capítulo 9. Gravado por Felipe Vale.